No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de burlas religiosas, do Kevin Hart e dos Oscars, prós e contras e muito mais. Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Como estamos, Hugo? Estamos mais uma vez sofrendo aquele flagelo que nos aflige aos dois, das insónias de vez em quando, não é? Sim. Também hoje tive algumas. Já não é insónias, percebes? É o normal, quer dizer. Eu quando durmo, quando consigo adormecer é que tenho um problema. Porque o normal é não conseguir. Portanto, quando adormeço é que deve ser quando eu estou com problemas. E, no entanto, deve haver uma catrefada de gajos, filhas da mãe, desonestos, sim, corruptos, que dormem que nem bebés. Exatamente. Não é? Sei que eu nunca percebi essa expressão dormir que nem bebé, porque eu ouço os bebés a berrar durante a noite e os pais a queixarem-se. É verdade. Portanto, sempre achei... mais dormir como um adolescente, porque os adolescentes é que dormem muito profundamente. Não, eu nunca dormi. Tu nunca? Não. Desde muito cedo, desde pai dos meus 11 anos, 12, que eu me lembro de ter muita dificuldade a adormecer. Então, sabes que provavelmente vais morrer cedo, porque... não é? Sei. Aliás, estou a trabalhar para isso também. Devemos dizer um olá para a câmara, para os nossos patronos nível 3, para quem está só a ouvir o áudio, que é a melhor parte, no fundo, porque as nossas vozes são mais agradáveis do que as nossas caras. Fronhas. Mas pronto, é para os patronos, patreon.com, Sem Barbas na Língua. Podem ir e ver o nível que vos apraz contribuir. Já temos cerca de 115 patronos, o que é muito agradável. Como um pequeno apelativo, posso dizer que no episódio passado, naquele pequeno segmento que fazemos após terminar o podcast só para os patronos de nível 1, o Guilherme nível 3? Sim. É como as queimaduras de grau, eu nunca sei qual é que é mais forte, não é? Para dizer que Guilherme Duarte mostrou o seu mamilo. Mostrei mamilo, houve pessoas a comentar e a agradecer. E a desejar a agradecer, sim. Houve pessoas que viram até ao fim o podcast. Uma coisa que nós, só para vocês verem o nível de ouvintes que nós temos, interessados e atentos, houve uma pessoa que comentou assim: olha, só agora é que percebi que o Hugo não é o Ricardo dos sketches. Portanto, pensavam que tu... São um bocado morenos, barba, sim, não é? Se calhar esse ouvinte é chinês e para ele os caucasianos morenos são todos iguais. São todos iguais. E pronto. A mim estão-me sempre a mandar mensagem a dizer: estavas no Freeport, estavas no Almada Shopping. E eu, não estava em nenhum. Estava lá um gajo mesmo igual a ti. Também se torna mais difícil nos últimos anos porque o look barba, cabelo curto é muito comum. E tu vês ao longe, não é? Uma barba e pronto. Mas também me dizem, quando me veem, pensava que eras mais baixinho e gordo. E pronto, não sei porquê, mas pensam que eu tenho 1,5 m. É muito isso. Depois quando me veem ficam espantados com os meus 2,10 metros de altura. Eu acho que tem muito a ver com a forma como nós tentamos ajustar os talentos dos outros. Pensam, o gajo é talentoso e não sei o quê, portanto só pode ser baixinho ou coxo. Sim. Acho que é ou ter só um testículo, talvez. Sim, deve ter a pila pequena. Depois também ficam admirados. Pensava que a tua pila era mais pequena. Porque normalmente tu, quando sais de casa, sais com a pila de fora. Sai, mesmo menos agora neste frio. Não tem, parece um caracol encolhido. Olha, é curioso estarmos a falar de pilas pequenas. Começamos sempre com pilas e cocós, não é? Que estive a ouvir um podcast no outro dia, que é o 360, de uma rádio nova-iorquina, que falavam sobre uma questão que eu nunca tinha pensado, que é, nas estátuas clássicas, especialmente dos gregos e dos romanos, normalmente os homens são musculados, mas têm pilas e testículos pequenos. Sim. Pois tem. Não é? Sim. E então eles explicavam, foram dar um passeio pelo Metropolitan Museum com um especialista, e ele dizia que, porque naquela altura o ideal de beleza dos órgãos sexuais eram de jovens. Ok. Sim. Pois.
É assim, né? Era Por isso é que criancinhas, a né? Igreja Católica gosta tanto de Pois, guardar arte, os, não é? os anjinhos lá também tinham sempre, né? Sempre. Depois andaram a tapá-los, não é? Não se pode mostrar aqui as miudezas, mas. Só na sacristia. Só, sim. Em privado, em privado no confessionário. Olha, isso poderia-nos levar a começar, talvez, a recuperar uma rubrica antiga, o Cantinho do Ateu, e falar de 2 temas que têm a ver com religião. Para começar, o que é que achas? Vamos a isso. Não sei se entra em jingle, porque. Sim, porque depois o jingle já lá está... E a edição, pois agora não sei como é que se vai fazer com o vídeo. Mas pronto. O Cantinho do Ateu. Sim. Olha, então temos 2 histórias. Ok. Uma relacionada com a Igreja Católica. Freiras norte-americanas... 2 freiras norte-americanas desviaram 500 mil euros, Ok. 500 mil dólares nos últimos anos, e utilizaram esse dinheiro para fazerem viagens a Las Vegas e apostar no casino. Ok. Pá. Dentro de toda a merda que o pessoal da igreja faz, isso parece-me o menos nefasto. Mas, pá, freira, é giro ver o empowerment feminino a chegar à religião, não é? Exatamente. Não é só os padres a viver à grande, Agora, também temos as freiras a apostar. A questão é ganhar alguma coisa. pois acho que aquilo foi só derreter mesmo. Pois, o objetivo era ganhar e depois davam alguma Eu coisa de volta. estava a imaginar, não, acho que não. Não, é Elas- só para elas. Mas eu estava a E imaginar. porquê é que as freiras querem? Pois não, é só pelo jogo, não é? jogo. Que elas não. Que uma freira quer comprar, não é? Pois, não sei. Eu estou a imaginá-las em Las Vegas a serem confundidas com strippers ou prostitutas em roleplay. Ou com um espetáculo cabaré para o convento, né? Da Whoopi Goldberg, um musical ou uma cena assim. Mas repara, supostamente não têm sexo, Sim. não é? São bastante ascetas, não é? Tipo, os prazeres da vida, da carne, provavelmente não estão nas suas prioridades. Pá, alguma coisa tem que ceder, não é? Pumba, jogo logo. Pois é, jogo e drogas, não é? Deve ser o que eles fazem lá. Também, pronto. Era o que eu faria. Se eu fosse freira, jogava e drogava-me. Agora, tu estavas a falar do empowerment das mulheres, mas eu não sei até que ponto, porque isto foi trazido a público. Se calhar se fossem dois padres não seria trazido a público pela própria igreja. Sim. Pela própria igreja não. E se tivesse sido trazido a público, se calhar ninguém ligava muito. É pá, ao menos estes não abusaram crianças. Sim. Não é? Viste aquele caso não sei se é outra história, mas do padre que desfilou na rua, porque aquilo parecia o Carnaval do Rio, no seu Porsche Boxster, em pé, no Porsche descapotável, e 50 crianças a empurrar o carro. E achei aquilo a metáfora perfeita para muita da igreja dos dias de hoje. Abusar de crianças, pegar de empurrão e a ostentação do Porsche. Deve ser tudo. Tinha ali todos os pecados da igreja. Olha, Mas antes isso que lhes ao cu. Atenção. Sim, antes de empurrar um carro do que ser empurrado. Sim, também acho que sim. Entretanto, na carta escrita pelo Monsenhor, a quem pedia desculpa, dizia que elas, as freiras, e a ordem a qual pertencia, rezavam juntamente para que as pessoas não perdessem a fé nos educadores da escola onde elas trabalharam, porque elas eram freiras de uma escola. Okay. Porque, como nós sabemos, rezar é provavelmente o melhor que nós podemos fazer para resolver um problema. E aliás, elas não terem ganho nada no casino mostra que Deus ou não está do lado delas ou está-se a cagar para o jogo, não é? Não sabe, consegue viciar outras cenas, mas Blackjack o gajo não consegue. Bom, não. então se calhar elas estão cheias da guita, esconderam o dinheiro e agora, porque ambas se reformaram recentemente, portanto já estou a imaginar as duas. As freiras reformam-se. Não devia ser até à morte? Não. Não devia ser até à morte? Também elas continuam a ser freiras, mas provavelmente já não desempenham trabalhos como o trabalho que elas tinham na escola, não é? Pois. Se calhar também têm direito, não é? Também tem, sim. Eu achava que era até dar. É aquele espaçozinho ali entre a vida normal e a vida eterna, fazem ali uma pausazita. Não é? Depois também vão viver para sempre a servir o Senhor, também deve ser um bocado cansativo, não é? Sim, e se lá que há slots machines no céu, não é? Se calhar chegam lá e não há... Se calhar há uma aula de jogo no céu, não é? Sim. Tu gostas de jogar? Não, por acaso não. Nunca tive... Cheguei a ir a casinos porque havia amigos meus que gostavam imenso de ir a casinos. Uma vez ganhei imensa guita porque um amigo meu, tipo, juntámos dinheiro e ele disse, vou apostar não sei o quê. Ele está bem, aposta lá. E recebemos imenso dinheiro
imenso, já não me lembro, acho que eram tipo, na altura eram 25 anos. E depois partimos aquilo tudo nas férias, obviamente, Claro. não abrimos uma conta poupança, mas não. Agora, gosto muito de visitar casinos. Acho que é um excelente palco para observar a natureza humana. É um bocadinho um mundo à parte, não é? Ali. Aliás, é estranho. sim. Eu tenho uma história. Uma vez estava em Nova Iorque e telefonou uma amiga minha e disse: queres ir com outros amigos meus? Queres ir aos casinos de Atlantic City? Que é uma cidade que fica no estado de New Jersey. É uma Las Vegas B, não é? É uma Las Vegas B, série B. Sim. E foi uma viagem que posso dizer bastante enfumarada no carro. Porque foram fazer sauna. Fomos a fazer sauna, cheirava a clorofila fortemente. E chegámos lá e como eu e outro dos meus amigos não íamos jogar, fomos para o bar, enquanto os outros amigos estavam lá a jogar nas slots e não sei o quê. E dado em conta também o nosso estado alterado de consciência, tudo ganhava uma nova perspectiva, como tu sabes, quando se fumam substâncias, quando se fuma erva. E aquilo é em New Jersey. Tinha todo o tipo de pessoa, mas muito um rasca, como tu dizes, B, estás a ver? Muita malta de chanata e... Como se houvesse ali um casino, em vez de ser em Troia, era no Barreiro. Exatamente. E não sei se há casino em Troia, nem sei se há casino em Troia. Não sei se não, acho que já houve. Uma das coisas nos casinos é que se tu estiveres a jogar não pagas as bebidas. Então nós fomos tipo, de vez em quando metíamos uma moeda numa máquina e olha, cerveja, só chamar, não é? Sim. Mas uma das coisas que reparei que nunca me hei de esquecer foi um grupo de gajos que eram iguaizinhos aos sopranos. Tipo, daqueles que tu não deverias olhar mais do que 5 segundos e que claramente deviam estar ali metidos em algum esquema. Não estão estavam... a lavar dinheiro, mesmo aqui no casino de Lisboa. Eu já lá fui, vês claramente quem é que está lá a lavar dinheiro, porque é a forma mais fácil. Tu tens, imagina, 5.000 euros. Sim. Chegas lá, trocas por fichas, jogas um bocadinho, depois voltas a trocar por dinheiro. E aquele dinheiro perde o rastro completamente. Claro. É como se o tivesses ganho lá. Sim. E é uma forma muito boa de lavar dinheiro. Não quero estar aqui a fazer dicas. Não sei se há depois alguns esquemas ou se lá fores com muito dinheiro e trocares, se há alguns alertas à PJ ou assim. Duvido, né? Porque os casinos não lhes interessa muito isso. Mas é uma forma onde vejo lá muita gente. Às vezes, ou vês um gajo vestido de uma forma e partes desse princípio. Mas às vezes dá para perceber. Mas eu também não sou muito de... Gosto... Já não vou há muito tempo, por acaso. Mas uma altura que ia. Eu, tipo, em vez de beber um copo num bar, ia lá e via. E jogava, tipo, 10 euros na roleta. Mas sei lá, joguei umas 5 vezes para aí. A primeira vez, eu e a minha namorada pusemos 10 euros cada um. Ela enganou-se, carregou num botão, fez a aposta máxima. E ganhámos, tipo, 100 e tal euros. E pronto, e fomos embora. Acho que ainda assim ainda estou a ganhar... E houve uma vez que na roleta eu pus 5 euros e trouxe lá, tipo, 150, uma coisa assim. Porra. Mas estive a jogar tipo uma hora naquela roleta de aposta de 10 cêntimos, uma coisa assim. Ok. E ainda trouxe lá bué de dinheiro. E uma vez vi uma coisa gira que foi uma senhora nas slot machines a cair para trás e a ficar inanimada no chão, mas de olhos abertos. E eu não percebi se ela gastou o dinheiro todo, estourou a reforma, se ganhou o jackpot, não sei, caiu para o lado e ficou ali assim sem reação no lado. Sabes que eu estudei... E o pessoal a passar tipo a cagar. Tipo... Eu estudei ali muito perto do Casino Estoril. Quando o casino abria, que era por volta das 3 da tarde, não sei se ainda é assim, mas a quantidade de pessoas que se aglomeram à porta, tipo à espera de entrar, tipo Black Friday, estás a ver? Porque muitas têm as suas máquinas favoritas, então querem apanhá-las. E o número de velhos é gigantesco. Yeah. O velho é um bicho que, que gasta bem. E é giro ver as superstições que o pessoal tem. Se tu vires, por exemplo, havia um gajo que estava lá a jogar, sempre na mesma máquina, e tinha tipo um ritual, que era puxava a alavanca com uma mão, depois puxava a alavanca com a outra mão na jogada a seguir, depois tirava os óculos e punha, depois tirava os óculos e punha na cara outra vez. E aquilo era um ritual quase de maluquinho, né? Quem maluquinho. tem esse ritual, mas por outras razões, é o Nadal, o tenista, assim. Porque ele supostamente sofre do transtorno obsessivo compulsivo e para ter algum controle, mas mais do que tudo, tu sabes que o ténis é um jogo mental
provavelmente deve ser dos desportos mentais mais exigentes, não é? Muito facilmente tu perdes o controle. Sim. E aquilo é uma maneira de ele manter o controle, até foi o treinador que lhe sugeriu. E se tu vir, aliás, pões tipo Nadal, YouTube, Ritual, uma coisa qualquer, vês, ele faz sempre a mesma coisa, que é pela mesma ordem. Bate com a raquete no ténis para tirar a areia, depois acho que mete o cabelo atrás das orelhas, mas são uma série de coisas que ele faz sempre antes de servir. Sim. Pois, mas aí lá está, para aumentar a concentração do ponto. Exatamente. Na slot machine é um bocado diferente, é só estúpido. Aliás, disse, eu não quero fazer comparação porque o Nadal esfalfa-se para ser quem é, não é? E treina que nem um maluco e está cheio de lesões. Não está propriamente à espera que por levar a cabo esse ritual que de repente ganha um ponto, não é? Não é isso? Sim. E eu desconfio sempre dos casinos, principalmente daquelas máquinas digitais. Aquilo deve ser uma aldrabice. Mas é aldrabice, ou seja, aquilo está programado. Eu conheci um gajo. Aquilo está programado para ganhar. Sim, está programado para dar uma percentagem à casa e uma percentagem a. Sim. E está mesmo acho que aconteceu, acho que foi cá no de Lisboa, que saiu o jackpot a alguém e o casino não pagou porque disse que era um erro da máquina porque não era suposto sair. E tinha sido tipo 8 milhões, acho eu, um casal de namorados e não ganharam. E nunca mais soube nas notícias, devem ter, olha, querem mesmo ir para tribunal com os nossos advogados. Sim. Ou a gente paga-vos 100 mil euros e ficamos assim. Eles disseram que sim e na noite seguinte chegaram lá as tríades chinesas. Sim, chegaram lá e ficaram encontrados uma valeta. E então é uma coisa assim... Mas pronto, há quem fique... Não é? Há quem lhe saia mesmo a sorte grande, mas é como o Euromilhões, é uma percentagem tão baixinha. Sim. Eu sempre que lá vou e sempre que jogava, lá está, que foram pouquíssimas vezes, era este dinheiro está perdido. Sim. É como, em vez de gastar nos carrinhos de choque ou jogar bilhar a 10 euros, vou jogar aqui 10 euros e quando perdi. E pronto, e acho que é assim que tem que ser visto, mas nunca tive... Ou seja, eu conheço pessoal que se calhar até podia ficar viciado, tinha mais perfil para isso, eu nunca tive. Eu não. Zero, mesmo zero, não puxo, não percebo como é que o pessoal perde dinheiro ali e torra assim ali. Mas é assim, mas muita gente com a vida destruída. Especialmente nos jogos que são... cujas probabilidades são menores. Que não depende de ti, não é? Não depende, por exemplo, se jogares póquer, saber jogar póquer influencia o desfecho. Claro, não é? Sim. Blackjack. Um bocadinho, alguma coisa. Se conta as cartas. Mas tipo, slots, não me parece. Não. É um bocado indiferente se puxas a alavanca com a mão esquerda e a mão direita. Acho eu. Mas olha, o segundo ponto do Cantinho do Ateu é sobre João Teixeira de Faria. Também conhecido como João de Deus, um bom cognome, o gajo ele aponta logo para cima, não é? João Anjo, sim, João de Jesus, João de São Pedro, logo João de Deus, que é um dos médiums mais conhecidos do Brasil e do mundo, e que foi esta semana acusado de abuso sexual. Sim, é acontecido cá também, há um mês ou 2, um exorcista cá que abusava das senhoras. Um exorcista? Sim, acho que não sei se era português. Tipo, acho que sim, tenho ideia que sim. Tipo, deixa-me tirar o Satã da tua campainha. Sim, deixa. Ai, sai espírito mau. É para expulsares portanto, a vítima incorporou um espírito negativo, não é? Tu tens que, se entrares, aquilo fica pouco espaço para o espírito e ele tem que sair, né? Claro. Tu deste trancadas com força por baixo, o espírito acaba por sair pelos ouvidos, pelo nariz. Claro, faz todo sentido. Quando estás com catarro, dás pancadonas nas costas para sair. Quando estás com o Belzebu no corpo, tens que apanhar com a manobra de Heimlich, não é? Que puxas ali. Sim, aquilo é a manobra do Heimlich no pipi e sai o bicho sai todo. Toda a gente sabe. O João Deus, que inclusive eu acho que foi falado, se não foi mesmo entrevistado na Oprah. Essa senhora que também que dá que sempre promove espaço, charlatões. Charlatões ou charlatães? Nunca sei. Acho que se pode dizer das duas formas. Pronto. Então fica das Mas duas. charlatães tenho quase a certeza. Não. Pronto, para as pessoas que gostam de nos corrigir e de ver ao Primeira. Que tem pessoas a vir de todo o mundo. Inclusive já há tipo agências de organização de viagens para pessoas que vêm de todo o mundo. Sim. Já tipo com um roteiro, vais lá. Ele vive em Goiás, no Brasil, numa cidade pequenina de 15 mil habitantes, e
Deixa-me ver o que é que diz aqui mais sobre ele. Eu gosto muito sempre das justificações que eles dão, que é... Ele diz, eu não sou um pregador, estou apenas mostrando a verdade para as pessoas. Ok. É difícil chegar a Deus pelo amor, é mais fácil pela dor. Tem que ser pelo cu. Se você um dia ficar cego, vai procurar Deus. Vai ser mais difícil encontrar. Sim, não encontras às escuras, é um bocado mais tramado. Epá, mais um. Mas se bem que lá está. Epá, se vais aí, mereces. Não tens um bocadinho de culpa de ser abusado? Tens um bocadinho de culpa. Sim, tens. Tens um bocadinho. Eu acho que, especialmente havia aqui uma mulher holandesa, que eu acho que às vezes as pessoas podem estar tão desesperadas na sua doença que acreditam em tudo. Eu espero bem um dia, se estiver com uma doença mortal, não perder o juízo e perceber que não vai adiantar nada, não é? Pois, eu não sei. Imagina, tens um cancro terminal, sim senhor, e há um gajo que diz: olha lá, vais ali àquele padre, o gajo vai-te ao cu, mas olha que ficas curado. Não sei, em fim de vida, não sei se não... siga lá, pronto, olha, ao menos durante aquele bocadinho não estás a pensar no cancro, estás a ver, só estás a pensar que estão a ir ao cu. Se calhar até descobres um novo prazer, gostas disso, e os últimos meses passas a levar no cu. Pois, exato. O que eu acho é que muitas aqui não é, mas muitas vezes há muitas mulheres, principalmente o padre da aldeia é cobiçado, às vezes, não é? É um bocadinho o homem proibido acaba por despertar o interesse. E deve haver algumas que vão por vontade própria, né? O gajo chega a ter 800 pessoas por dia à espera, fazer fila para serem recebidas. Dessas 800 há 8 querem levar Estão dispostas a isso, sim. Com o Santo António, né? Viajou nos últimos anos pela Grécia, Nova Zelândia, Alemanha, Estados Unidos, portanto faz turnês. Não é? Sim, é internacional. E eu gosto também que onde ele diz o interesse que as pessoas têm no estrangeiro por ele diz: é gente que lê, que estuda. Cara, mas ele no estrangeiro faz em inglês? Não, deve ter ou apanha os brasileiros que estão imigrados? Só? Também, mas se calhar... Não, mas ele tem muitos estrangeiros que vêm, portanto é possível que quando vá ao estrangeiro também haja estrangeiros. Tem um tradutor em tempo real, se calhar. Claro. Ele diz que, portanto, é gente que lê e que estuda, portanto, obviamente, legitimiza a escolha e diz: estão vindo pela fé. Que eu sei que para muitas pessoas isto não é inconciliável, mas gente que lê e estuda e ter fé num guru, para mim é um bocado inconciliável. Se calhar estão a estudar as coisas erradas. Sim, lá está. As pessoas podem acreditar na existência de Deus, há muita gente, não é? Muitos cientistas e médicos e gente muito culta que acredita, não é? Não acho que a fé seja inconciliável com a inteligência e a cultura. A fé de que existe qualquer coisa e pronto. Sim. A fé de que há um senhor que faz cirurgias. Que faz cirurgias sem abrir com as mãos e que é um enviado especial de Deus, é um bocadinho burrice. Não há outra forma. É ignorância, acho eu. Ignorância aliada ao desespero. Pronto, às vezes o desespero faz-nos ficar ignorantes. Tanto na fé como no amor, como em tantas coisas da nossa vida. Mas, olha... Eu gostava de saber se esses gajos acreditam em Deus. Deve haver uma quantidade de gajos desses, de gurus e pastores, que não acreditam em nada, que são ateus completamente. E que... Mas o que é engraçado é que o gajo chegou a ser preso durante a ditadura militar, acho por ser um burlão, mas depois começou a ficar amigo dos militares. Tinha vários, já recebeu um louvor da Força Aérea e começou... Faz sentido, né? A Força Aérea lá em cima... Começou a ganhar tração, então começou a ganhar um certo poder social, porque o Lula da Silva, o presidente, era um dos clientes dele, não é? Agora estava aqui a ver, acho que o gajo foi mesmo entrevistado pela Oprah. Não é? É de loucos, isto é de loucos. E a cena estranha é que tu tens vários gajos desses, mas que não estão ligados à religião, não é? Tens os gurus de autoajuda, os coaches, os gurus motivacionais que agora aparecem como cogumelos, e que tens gajos como o Tim Robbins, não é? Aqueles gajos que 50 milhões de livros vendidos e coisas assim do género. Basicamente é a mesma coisa, mas não está associada à religião, nem à cura milagrosa. Ao sobrenatural, não é? Eu isso já acho um bocado parvo, né? Tu vês aquilo, há um documentário agora no Netflix, eu ainda não vi só o preview, pessoal a chorar, aquilo parece uma seita mesmo, só aos saltos. Mas tem o princípio de um culto, não é? Sim, mas pronto, tem por base uma questão de melhoramento pessoal e de mais focada em ti, não é? No sobrenatural ou num Deus. Choca-me menos, mas acaba por ser um bocadinho a mesma coisa. Mas lá está, as pessoas podem recorrer a esses e menos a estes, não é? Que
Porque o outro não te está a enganar, quer dizer, está-te a vender um bocadinho banha da cobra e é um bocado para pessoas desesperadas, não é? Mas estes não, estes estão-te a enganar. Sim. Estes, se Não, fizessem uma investigação... Ele disse a essa coreógrafa holandesa que para ela se curar, logo na primeira sessão tinha que se masturbar à frente dele. E repara, ela saiu de lá a sentir-se melhor. Porque Mas teve um passado orgasmo. Não sei, porque ela depois acusou agora formalmente, sim. Pois. Outra Mas diz masturbou-se que porquê? A questão é essa. estava altamente sugestionada, diz ela. Pois, estava-lhe a apetecer também, né? Estava-lhe a apetecer. Também ele levou para um banheiro e a esturpou. Esturpou. Ah, ok. Estou com medo dele até agora. Mas foi no banheiro, atenção. Não, mas é assim, quando tu tens estes casos, já viste isto vezes sem conta, especialmente em cultos. Isto tem claramente as características de um culto. Aliás, há também um documentário na Netflix sobre um tipo que era todo musculadão e era gay. Não sei se já viste, que é Hell and Back ou Hell de Inferno. Sim. Que houve gajos que supostamente heterossexuais tiveram relações homossexuais com o gajo. Percebes? Portanto, esta coisa de as pessoas que já são muito sugestionáveis de repente querem encontrar noutra pessoa a salvação assusta-me muito esta ideia, e acho que todos temos um bocadinho, que é, há uma coisa que me vai salvar, há uma coisa única que vai resolver os meus problemas. Para uns são esses cursos com o Robbins, não é? De autoajuda, para outras pessoas são a religião, mas a ideia de que tu vais ser consertado ou aquilo que te causa dor com apenas uma coisa, parece-me... Eu acho que pode acontecer. Aliás, eu acho que esses gajos, por exemplo, esse o Robbins, tem o sucesso que tem porque deve realmente ajudar muitas pessoas. Às vezes há pessoas que estão sozinhas. Sim. Que o facto de estarem lá e irem para um grupo em que estão lá mais pessoas na mesma situação e eu não estou a dizer que não ajuda, estou a dizer é que agora, a ideia que é vendida assim, que é todos os teus problemas vão acabar. Claro. E, portanto... Agora, eu não percebo, não consigo mesmo perceber, seja cá com a IURD, com outros curandeiros, como é que esses gajos não são acusados criminalmente? Sim. Porque o que eles estão a fazer é uma burla. Eles não podem vender uma merda, o óleo consagrado, por exemplo, na IURD, a dizer que aquilo vai curar doenças. E eles fazem isto e ninguém lhes toca. Não sei como é que é, mas tu nas farmácias, quer dizer, há a homeopatia, que é um bocado a mesma coisa, não é? Pois é, um bocado. Mas a homeopatia já é obrigada, por lei, a ter no frasco em letrinhas pequeninas, este medicamento não faz efeito nenhum. Uma coisa assim do género. Já? Yeah. Ok. Ou nunca foi comprovado ter efeitos. Se tu fores um farmacêutico e tiveres lá uma pomada e disseres, olha, se puseres esta pomada nos bíceps, ficas musculado, não é? Sim. Como um halterofilista. Sim. Tu não podes fazer isso. Sim. Não, se eu for à casa de uma pessoa, de uma velhota, bate-lhe à porta, minha senhora, olha, tenho aqui isto, você compra, olha, vai colher os joanetes todos. Este massajador facial que podes usar nos pés. Vai curar tudo. Eu sou logo apanhado por burla, não é? Mas se tiveres uma grande instituição por trás, não. E a mim faz-me uma confusão imensa, porque só acredita quem quer. Está bem, certo, mas não podes vender, os médicos não podem. Tu não podes ir a um médico e o gajo, olha, se você rezar isto vai funcionar. Quer dizer, não pode, aquele médico era logo desacreditado. E quando entrei no campo da saúde, se venderem aquilo como um relaxante, olha, passo isto no corpo, fico deitada, vai relaxar e a sua vida vai ficar melhor, e não é uma coisa. Agora, você tem um caroço aqui, como há um caroço, passa aqui, já não tem caroço. Não tem caroço, irmão! Devia ser criminalizado, devia ser, não percebo como é que também não é. Quer dizer, percebo, porque quer dizer, nem sequer dão muito dinheiro ao Estado, percebes? Depois não pagam impostos, mas movimentam muito dinheiro, não é? O dinheiro depois vai dali e está nos bancos. Sim. E financia os bancos também. E compram ações e real estate. Imobiliário, exatamente. E portanto, obviamente que não interessa a ninguém, mas a Ministra da Justiça queria criminalizar estas merdas, mas nunca foi muito bem para a frente. Mas as tarólogas e as astrólogas, isso tudo. Por isso é que quando as pessoas ainda me dizem a religião não faz mal a ninguém, sempre sob esta perspectiva da Europa Ocidental, que está cada vez mais secular, ou supostamente está, é uma forma um bocadinho leve de analisar para um problema mais complexo. Ou seja, não estou a dizer que todas as pessoas que vão à missa ou que fazem parte de ordens religiosas têm mais intenções, muitas delas fazem bem. Mas a questão é, ainda há muita gente a aproveitar-se do estatuto, por exemplo, desse estatuto perante a lei, mas não só para fazer mal. Sim. É assim. É o mundo que temos, que se fodam todos. Olha, queres falar do teu colega
de ofício o pequenote Kevin Hart. Kevin Hart. Para quem não está a par, Sim. ele ia apresentar a cerimónia dos Oscars. Eu agora percebi, eu ia apresentar a cerimónia dos Oscars. Sim. Eles falaram comigo, mas no problems. E ia apresentar a cerimónia dos Oscars, primeiro porque é um dos maiores estrelas da comédia dos Estados Unidos, não é? Em termos de público e de projeção. Depois porque preenchia logo 2 cotas, que era dos afro-americanos e dos anões, não é? E portanto hoje em dia isso é importante. Mas foi... ou seja, há aqui 2 teorias. Ele disse 2 coisas diferentes, uma no Instagram, outra no Twitter. Apanharam uns tweets dele de há 10 anos, umas piadas em que ele era supostamente homofóbico. E como vivemos nestes tempos, que aquilo veio a lume, alguém foi pesquisar tudo, e porque já sabe que isto consegue ter poder. A pegada online. Sim, a pegada digital. A pegada digital, isso. E pronto, e vieram à superfície esses tweets / piadas que ele tinha feito, que realmente não eram... não tinha muita piada do que eu li. Ele diz, num deles diz... se o meu filho chegar a casa e tentar brincar com a casa de bonecas das minhas filhas, vou partir a casa na cabeça dele. E vou-lhe dizer, para porque isso é gay. Eu peço desculpa do meu delivery. Tradução. Não, e do meu delivery da piada não ser muito bom. A piada também não é muito boa. Sim. Pois, a questão aí é essa. Isso pode ser dito por um homofóbico a sério, não é? Pronto. Mas é dito por um comediante e não sei o contexto, não sei se havia mais tweets, o gajo podia estar num rant meio no gozo. Outro ele fala de um gajo que é o Damien DW, que eu não sei o que é, mas diz a foto de perfil do Damien DW parece um cartaz gay para prevenção da SIDA. Depois diz, boom, I'm on fire tonight. Pode ser uma boa piada, eu não vi o cartaz, pode ser uma boa piada. Portanto, depende muito do coisa, mas é legítimo que isso possa. Eu não acho que isso tenha piada, lá está, a primeira. Ele também depois utiliza a palavra fag no outro tweet, que é uma palavra maldita hoje em dia. Sim, mas pronto, isso. E então ele pediu desculpa pelos tweets e disse que já não ia apresentar os Oscars. Sim. Não queria... Primeiro ele disse que lhe tinham dito para pedir desculpa e que ele... ao pedir desculpa ao que não apresentava os Oscars, ele decidiu desistir dos Oscars e não pedir desculpa, era o que ele dizia no Instagram, depois no Twitter foi pedir desculpa. Portanto, deve ter recebido muita pressão e os próprios agentes, olha lá, e os patrocínios, pede desculpa. Mas já viste, deve ser... é sempre aquela questão, qual é que é o contexto, não é? Muitas vezes um tweet pode ser mais difícil tu entenderes o contexto do que uma piada em palco, não é? Sim, ele podia estar, imagina, isso pode ser quase um rant sobre, tipo, podia estar a pôr isso na boca do, imagina, se for em palco, ele diz, se o meu filho ficasse gay, e ele está a fazer aquilo tudo de forma irónica, pois, não é? Mas ele tinha um beat no espetáculo dele que falava disso, se o meu filho for gay, era um beat, que ele diz que já tirou esse beat, basicamente, mas o que acontece é que ele reconhece, ou seja, ele fez uma espécie de meia-culpa reconhecendo que era uma pessoa diferente, que já não pensava assim. Mas aí a questão é que ele está a associar a piada à opinião, ele está a dizer que aquilo era mesmo a opinião dele. Exatamente, portanto, mas há muitos humoristas que poderiam fazer aquele beat em que estavam a ser completamente irónicos e exagerados e porque faz parte da personagem. Por exemplo, um Bill Burr se calhar podia fazer isso, não é? Mas dar-te o contexto e tu percebes que ele estava a gozar e que estava até a gozar com quem pensa assim. E portanto há várias formas de interpretar isso. Mas olha, uma das coisas... Diz. Não, que a única coisa que me assusta é um gajo como ele, que tem o poder que ele tem em termos de público, tem o público do lado dele, tem o dinheiro, os milhões que ele tem, vir pedir desculpa. Porque isso, estraga a comédia. E estraga tudo, porque os mais pequenos, estão na merda. Percebes? Ele, por exemplo, podia fazer como o Ricky Gervais, que era mandar toda a gente para o caralho. Não peço desculpa, a piada era mau, não interessa, não vou pedir desculpa por uma piada. Tenho o poder e tenho o dinheiro para isso, e para rejeitar, tenho dinheiro para a vida toda, se quiser. E isso é que fazia marcar a posição e ajudar não só a ele, como aos outros comediantes e à comédia no geral. Porque assim, os gajos que fizeram isso e que quiseram mandá-lo abaixo, ganham o poder todo. E cada vez estão a ganhar mais poder. E são meia dúzia de gajos na cave dos pais. E está-se-lhe a dar poder quando estes gajos podiam dizer, não peço desculpa. Não peço. Pode dizer, era uma piada que eu já não faria hoje, porque sinto que evolui enquanto comediante. E que olho para trás e eu próprio já não acho piada, mas não vou pedir desculpa porque os humoristas têm direito a fazer piadas de merda. Porque sem as piadas de merda não vêm a boas e é normal que as pessoas evoluam. Agora, pedir desculpa,
Só se a intenção dele era mesmo ser homofóbico aí. E mudou de opinião aí. Se isso não era uma piada, era uma opinião, e ele entretanto mudou de opinião, não me choca ao pedir desculpa. Pronto, faz sentido, não é? Se for... Agora, há aqui também uma lição a tirar, que é, e tendo em conta o caso desta semana do Neil deGrasse Tyson, que sabes do caso? Foi acusado mais uma vez de assédio, foi não é? acusado de assédio. A história não está muito clara, ele já vai negar. Já foram quatro mulheres, não é? Tinha ouvido 3. 3, ok. Mas que já não é só homem branco. Pois, está a dar a volta. Não é só homem branco, agora também é o homem negro, não é? E está a dar a volta, e não tem muito a ver, mas acaba por ter, porque tem a ver com os movimentos sociais que se assistem, visto aquilo que aconteceu com a Bloomberg, a notícia que deu, sobre o que as empresas estão a aconselhar que se faça, não ter reuniões com mulheres, não ir almoçar nem jantar com mulheres, colegas de mas trabalho. isso é o Mike Pence, o vice-presidente do Trump já faz isso. Porque segundo a religião dele, ele não lhe permite. E então, que agora, o local de trabalho ainda está mais difícil para as mulheres, porque os homens não querem reunir só com mulheres, não querem almoçar só com mulheres, quando vão em viagens de trabalho ou fazem hotéis separados, ou seja, está a ser mais difícil das mulheres furarem o mundo dos homens, porque os homens estão-se a fechar com medo de serem acusados de assédio. E eu disse isso há muito tempo aqui, que isto ia dar a volta e ia prejudicar mais as mulheres. Repara, eu entendo o que estás a dizer, mas a questão não estou a dizer que o movimento não seja bom. Não, eu sei. E expor os gajos, a questão sim, é... Mas quando gritas... Se tu não tiveres nada a temer, porquê é que tens de tomar essas medidas todas? Se tu não fores um gajo, tiveres... Mas quantos gajos já foram acusados também não foram assim muitos. Que nós saibamos. Sim. Não, mas já falamos aqui há uns tempos, eu lembro-me de ter ido ver esse número, e o número tipo de acusações, de falsas acusações, era muito baixo, era tipo menos de 2 dígitos, era tipo 2, 3%. Já vi mais, já vi menos, já vi estudos que extrapolavam, porque as falsas acusações depois nunca vinham nunca eram provadas que eram falsas, percebes? Ficavam simplesmente, ou seja, em todos os inconclusivos tens muitas falsas e muitas verdadeiras, e esses não entravam para a estatística, então que se estimava que fosse um número muito maior. Mas não interessa, as pessoas querem se proteger, já falámos aqui disso, tipo nos comedy clubs, depois desses casos todos do Louis C.K., acho que foi uma comediante qualquer, Nikki Glaser, a contar que antes chegava ao comedy club, os comediantes cumprimentavam com 2 beijinhos, um abraço, como é que estás, está tudo bem? Papavam as mamas, vinham-se para a cara dela, as coisas normais, e que hoje em dia ela chega e o pessoal diz ao lado de longe e não fala. E é o que ela diz. Mas tu achas que é rigorosamente assim? Não tipo, sei. as pessoas mais próximas, eu empreendo alguns, mas eu já vi alguns comediantes eu acho que terem uma atitude bastante, o Bill Burr, o Rogan, outros gajos, a ter uma atitude um bocadinho mais, ou seja, criticar os abusos e a má conduta sexual, mas também a relativizar um bocado, a dizer, tipo, também não acho que é um vou, período de ou seja, ajuste. não vou mudar completamente a forma como sou, ou as tradições de como os comediantes se dão, por causa disto, não é? Não, eu acho que é um período de ajuste. E acho que para esses gajos que já têm algum poder, lá está, estão-se mais a cagar. Apesar de Luís Siga ter acontecido aquilo, mas aconteceu porque ele também fez merda, né? Mas eu acho que pode provocar. Há muito tempo que eu dizia isto, que é que um chefe não convida uma subordinada para ir beber um copo ou para almoçar sozinho. Que isso podia explicar um bocadinho porque é que às vezes as mulheres podem não subir tão rápido na empresa, porque não queriam tantas ligações com os chefes, que maioritariamente são homens ainda, e que há um bocadinho, podia haver um bocadinho esse medo, porque imagina, chega uma rapariga nova a um trabalho, toda jeitosa, e o chefe até queria convidar para almoçar ou para beber um copo, numa de conhecer melhor o colaborador, mas se faz isso, automaticamente toda a gente vai pensar que ele a quer comer, e ela própria vai pensar muito isso, e ele vai retrair-se um bocadinho, enquanto se for um gajo que chega, já se cai, vamos beber um copo a seguir. Siga, vamos fazer um cigarrinho lá fora. Pronto. E cria-se depois uma ligação muito mais pessoal para além da profissional. Isso depois influencia nas avaliações e nas subidas. E eu já há muito tempo que dizia isso. E eu acho que isto vai prejudicar isso. Não acho que não se deva expor os casos de abuso sexual porque pode prejudicar depois isso. Claro que não, mas o facto depois de se gritar machismo por tudo e por nada e assédio em casos que eu acho que não são dignos de ter esse rótulo faz com que isto aconteça. E eu sempre disse, os homens continuam a ter o poder. Se isto começar a ser muito agressivo, é pior para as mulheres. É preciso ser diplomata e não afastar os homens que estão do lado, que estão contra o assédio, não é? Porque eu acho que ainda são a maioria dos homens, acho eu, pelo menos dos mais novos e educados, estão contra o assédio. Mas
é pá, tu pôres assim umas mãos nas costas, não é assédio, pá, não é? Então, estás boa. Não é sério esta merda. No mundo não é sério. No caso do Neil deGrasse Tyson... esse eu não vi, só vi os títulos, não li. Sem de todo, ou seja, para já o mais importante é tu não desvalorizares as mulheres quando elas... Claro, sim. O que eu ouvi ontem, portanto isto nem sequer foi dito da minha boca, eu ouvi ontem, julgo, não sei se foi num canal americano, era uma certa inconsistência das acusações em relação umas às outras. Porque uma era... ela tinha tatuado o sistema solar e porque ele acho que diz que Plutão é um planeta e Plutão não é considerado planeta, portanto é uma coisa que faz parte do que ele da persona dele, e ela disse, está a ver, tenho aqui o Plutão, e ele tocou-lhe no ombro e disse, deixa cá ver, e tocou-lhe no ombro. Pissa. Isso não é a sério. outra diz que foi a casa, julgo que a casa dele. Aliás, a série foi ela mostrar-lhe a tatuagem. Porquê é que ela lhe está a mostrar a pele? Isto vai crescendo em termos de... Se fosse o homem a puxar a camisola, olha aqui a tatuagem, era assédio, não é? Era, toda a gente dizia, ele mostrou-me o corpo, mostrou-me a perna para mostrar a tatuagem, é assédio. Então essa merda também é assédio. Mas pronto, essa é. A outra era que ela tinha ido beber um copo à casa dele e não sei o quê, e no fim ele deu-lhe um abraço e acho que terá dito qualquer coisa como... vamos ficar por aqui, eu não dou mais um abraço, porque basicamente a mensagem era que estava interessado nela, mas que sabia que não podia, não é? Foda-se, essa merda é o oposto do sério. Sim, mas pronto. Isso é um cavalheiro, isso chama-se cavalheiro. E ele acho que reconheceu e disse, olha, se calhar foi exatamente isso que eu disse, ou seja, havia ali uma atração da minha parte e eu disse que não era decente, não sei o quê, deu um abraço, mas que tinha que ficar por ali. E essa gaja veio acusada de sério? Calhar, sim. E a terceira... Mas o abraço foi que é no cu? Agora há um salto. Mais uma vez, nós não queremos estar a desvalorizar, mas aqui há um salto e depois há uma que diz que foi drogada. Ok, pronto. Já é diferente, sim. Mas a questão é isso, eu nunca desvalorizo mas não se lembra a vítima. De nada. Não se lembra de nada, depois estava drogada. Nunca desvalorizo a vítima, a suposta vítima, no sentido de eu vou acreditar no que ela diz, até prova em contrário, mas também tenho que acreditar na inocência, até, portanto tens que dar aqui um equilíbrio, não é? Mas quando o que ela diz é isso, eu claro que tenho que desvalorizar a vítima. Porque depois ela diz que foi tomar um copo à casa de um gajo. É logo a primeira. Pronto. E não venham com merdas. Não. Tem sempre um bocadinho de diferença do que um gajo abordar-te na rua ou no trabalho. Estás a beber um copo em casa do gajo. Ele dá-te um abraço, e ainda por cima nos Estados Unidos o abraço é muito comum como forma de cumprimento, mais do que cá em Portugal, que é os beijinhos. Lá eles não dão tantos beijinhos, mas o abraço é normal. Entre pessoas que se acabam de conhecer. Dá-lhe um abraço e diz-lhe, vamos ficar por aqui porque eu não devo fazer, não sei, porque ele é casado ou uma coisa assim, não sei. Mas essa merda é o quê? Ela é que queria, o gajo rejeitou-a e ela acusou de assédio. Vão-se foder. Não, aí não. Não, o que eu acho que... agora vamos esquecer do caso... A outra do drogado tem que ser provada. Se é verdade é muito grave, claro. Obviamente. Mas vamos esquecer que foi com o Neil deGrasse Tyson. Vamos esquecer o contexto real e pôr na questão abstrata, que é... se tu... Ou seja, é normal, é o normal, é o humano, as pessoas sentirem-se atraídas umas pelas outras. Sim, e tentarem e mostrarem que estão atraídas. E é normal e humano tu teres pequenos lapsos nessas aproximações. Quando eu digo lapsos, não é má conduta, não é abusos, não é nada. Leres mais os sinais às vezes. Leres mais os sinais toda a gente já esteve interessado por alguém que não estava interessado nele e fez figura de pató. Sim, já tentou beijar alguém que, mesmo no plano físico, já quase toda a gente tentou beijar alguém e outra pessoa virou a cara, não é? Ou porque só estava a provocar, ou porque lemos mal os sinais, ou porque tem namorado e afinal arrependeu-se naquela altura. Há uma série de fatores. Agora, essa merda não é assédio, não é? Não, uma rapariga de 13 anos já me beijou, percebes? Quando eu tinha 20 anos. E eu tive que virar um bocado a cara, não é? Só um bocado. Só um bocado. E... Isso aconteceu? Mas sério que isto aconteceu? Sim, é uma coisa que eu para escrever. Ok. Sim. Foi uma vez num jantar, estava lá uma rapariga que tinha 20, 21. E estava lá uma rapariga que toda a gente pensava que tinha 18 já. Porque ela tinha corpo de mulher. E depois alguém disse que ela tinha 13 e foi toda a gente, ei, o gajo 13. E depois a mãe dela estava a empurrá-la para cima de mim. Estás a brincar. A mãe dela, e a mãe dela estava a fazer um amigo meu. E a mãe estava a empurrar, vai lá dançar. A empurrá-la mesmo, literalmente a empurrá-la para cima de mim. E eu faço, era estranho, andava. E ela vinha atrás. Depois a despedir-me, tipo a gaja, pumba, manda-me um beijo na boca. E eu, estranho. Sou pedófilo. E, portanto, eu fui assediado. Sim. Por uma menor. Sim. Agora, se calhar, essa rapariga um dia vem dizer que eu
a beijei quando ela tinha 13 anos, percebes? Já te estás a defender. E eu é que fico na merda. E eu é que fico Se na estavas merda. ferido, se isso acontecesse, Tenho testemunhas, Tens tenho testemunhas? testemunha, a mãe dela. A mãe dela testemunhava, por favor. Mas a mãe dela não, que estava na casa bem com o teu amigo. Estava não quase, viu essa parte. estava quase. E foi... Epá, mas pronto, isso é obviamente um caso muito porque residual. aqui, mas... o que eu acho que é complicado de gerir e vai ser complicado de gerir é o que é que aquela fronteira um bocadinho pantanosa do que o que é má conduta, o que não se deve fazer, e o que é apenas o que é uma certa azelice humana, exatamente, é uma boa palavra, uma certa azelice. Pá, sim, eu por acaso acho que nunca tentei beijar nenhuma rapariga que tivesse recusado, porque eu também drogo-as sempre antes e elas não recusam, mas acho que nunca aconteceu, porque eu nunca fui muito discotecas de curtir em discotecas e tentar agarrar. Não sei se já me aconteceu. Nem aconteceu a mim. Posso contar, mas acho que sim, mas já terá acontecido. Epá, tentar haver uma sedução e haver uma mão aqui, tipo, haver mais toque, não é? As pessoas, quando estão interessadas, fazem por tocar mais na outra. Não é? Sim. Quando tu até estás com mulheres que tocam muito, por norma é porque estão interessadas, não é? Há pessoas que não, que são só genuinamente assim e nem notam. E daí vem às vezes ler mal os sinais. Mas, epá, no meu ver, isso não é assédio, percebes? Mesmo que seja no local de trabalho, as pessoas, especialmente se não for de chefe para... Se não for entre hierarquias diferentes, mesmo assim, pá, devia ser possível, porque tu podes, se quiseres, namorar com uma colaboradora e vice-versa, e a colaboradora pode querer namorar com o chefe. E podem estar genuinamente apaixonados. Mas mesmo, principalmente entre pessoas do mesmo patamar, epá, se as pessoas não vão engatar no trabalho, vão engatar onde? As pessoas hoje em dia passam 16 horas no trabalho. Eu sei, mas esse não é o argumento maior, não é? Tipo, mas eu acho que faz parte. Estás a brincar, tem o Tinder. Tem o Tinder. Mas as pessoas que hoje em dia trabalham 16 horas por dia e que estão no trabalho, a Google tem ginásios, piscina, refeitórios, que é que as pessoas vivam quase no trabalho e depois não podem pinar no trabalho e engatar no trabalho. Epá, então tem que ter uma cabine onde trazem gajas e gajos de fora para eles conhecerem. Olha, Google, porquê que não propões isso à Google? Uma discoteca lá dentro com o pessoal de fora. E depois tens pulseirinhas, tipo pulseirinha branca de pessoal de fora, pulseirinha vermelha, pessoal de dentro. E então, isso faz-me lembrar uma história. Uma vez uma empresa que fez uma festa em Budapeste, nas termas lá de Budapeste, na piscina. Sabes que termas no Brasil são bordéis. É bordéis. E aquilo foi um bordel, já vou explicar, em que puseram, acho que era uma grande consultora financeira, uma coisa assim, e encheram aquilo de prostitutas. Budapeste está basicamente uma em cada duas é prostituta. E é a sítio com mais atrizes porno da Europa. E tinham uma pulseirinha, então as que tinham pulseira branca eram só para os quadros, para os executivos, as que tinham uma pulseira vermelha eram só para os estagiários, e depois, cada vez que alguém fosse pinar com elas andavam lá, todas em festa, podias agarrar e levar para o quarto, tinham que pôr um carimbo, estás a ver? E então andavam as raparigas já todas carimbadas, que eram os gajos dos estagiários, né? Que era, acho que havia mais procura, e... Deixa-me adivinhar, dentro dessas pessoas todas não havia nenhuma funcionária da empresa. Pois, não sei se foram convidados só os homens, se era uma daquelas empresas que era só homens, mas também ninguém é só homens, né? Nem que seja, mesmo nessas, epá, a secretária por norma é mulher, né? São os únicos cargos que contratam quase. Isso já foi há uns anos, já foi há uns 15 anos, o panorama acho que mudou um bocado. Mas era aquelas tipo Lobo do Wall Street, né? Quase só homens, cocas e putas e um ambiente mesmo muito testosterona. Sim. Mas imagina, se fosse hoje, essa empresa teria provavelmente ido à bancarrota. Aquele conceito do masculinidade tóxica. Tu achas que há masculinidade tóxica ou não? Como há feminilidade tóxica. Também há, não é? As mulheres serão as primeiras a dizer que às vezes num grupo de mulheres há ali muita toxicidade, não é? O do homem é diferente, é mais aquela testosterona, da competição, do macho alfa, pilas, violência. Destruição. Nas mulheres é mais um bocadinho a invejazinha, a mesquinhez, o dizer mal nas costas. Bom, portanto, acho que há as duas coisas. Já. Eu acho que há como é que se chama? Toxicidade humana. Acho que acima de tudo é isso. E tanto homens como mulheres. Agora, se calhar nota-se mais a dos homens porque os homens estão mais presentes nos cargos de poder. Não é? Mas quando vais à hierarquiazinha, não é? De amigos e de amigas, pá, acho que é igual. Até acho que as mulheres se chateiam mais, por exemplo, nos grupos de amigas dizem mais mal umas das outras e são mais cínicas do que os homens. Os homens são mais... também são mais básicos. Está tudo bem. Estão a falar de gajas, está tudo bem.
estás com, né? E as mulheres são mais atentas ao detalhe e mais exigentes, se calhar até nas amizades têm, os homens se calhar não são tanto. Mais atentas ao detalhe é um eufemismo para mais chatas? Sim, são mais chatas. São mais chatas, acho que é óbvio. Chatas para o bom e para o mau que têm. Sim, que acabam por ser mais interessantes, mas quando não lidam bem com esses detalhes, o homem é mais pragmático. Acho que é uma das grandes diferenças entre homem e mulher. O homem por norma não se quer chatear por merdas pequenas, não é? E a mulher gosta de se chatear por merdas pequenas. Não é todas, estou aqui a generalizar, mas... E aliás, uma coisa que chateia as mulheres é o facto dos homens às vezes não se chatearem. Não é? Está tudo bem. E as mulheres, então, isto é para discutir 2 dias, cara. Este tema é para discutir 2 dias e para ti já está bom. Tens que mudar pelo menos 3 horas, é o mínimo. Tens que mudar e vou ficar de trombas e coisa agora. Depois essa característica, acho eu, não sei se é inerente ao cultural, mas parece-me quase biológica e terá sentido. Porque se as mulheres têm mais preocupações com coisas mais pequenas, porque tinham que gerir mais coisas, mais detalhes. O homem era mais monofuncional, tinha que trabalhar e trazer dinheiro para casa só, e as mulheres tinham que estar preocupadas com os filhos e a educação e jantar. Eu vou até mais atrás. Sim, proteger as crias. Sim, ou seja, quando éramos caçadores-recoletores, os homens iam numa missão, tinham, ou seja, o próprio ato de ir, de estarem uns com os outros, de ter um alvo para aquilo que faziam, se calhar apurou um certo despojamento e pragmatismo. Pois, era matar ou morrer, não é? Era um bocadinho isso. E pronto, agora, no cômputo geral, eu acho que as mulheres são muito mais interessantes que os homens. Como ser vivo. Sim. Com essas complicaçõezinhas fazem com que a mulher seja um ser mais interessante, acho eu. Apesar de haver muitas mulheres desinteressantes, mas que, tal como há muitos homens desinteressantes. Sim, e é curioso porque, independentemente da minha orientação sexual, ou seja, aquilo que me estimula sexualmente, ser mulheres, eu gosto de estar com homens, ou seja, eu quando tenho... Sim. Mas não imagino, ou seja, eu não queria ter, e não estou a dizer que todas as relações entre homens e homossexuais sejam assim, mas eu não queria, ou seja, eu tenho um jantar por mês com amigos, só rapazes, e eu gosto imenso, e o tipo de conversas e não sei o que, o disparate, mas eu não queria ter aquilo todos os dias. Não sei. Eu às vezes penso, eu e os meus melhores amigos todos, vivíamos todos numa casa, íamos todos uns aos outros e depois jogávamos PlayStation, estás a ver? E estava tudo bem, ninguém chateava com o outro. Não pode ser, viviam todos na mesma casa, jogavam todos PlayStation, mas em vez de irem com uns aos outros, tipo, iam lá umas amigas visitar-vos e depois dava merda, porque depois fica lá uma em casa, depois não paga, a tua namorada já dorme aqui há uma semana e não paga a renda, depois dormia a namorada da outra, depois elas não se davam bem, começavam a discutir, tinham inveja e dava merda, percebes? Dava merda. Por alguma razão é que os melhores amigos raramente se chateiam. Mas pronto, levas amizades para a vida toda e namoros. Também é verdade. Mas também tu raro, não vives com essas pessoas todos os dias, não é? Sim. Mas tu não achas, por exemplo, há um lado que as mulheres me dão que eu não me vejo a produzir com os homens, que é o carinho, o aninhanço, não é? Mas isso não tens porque não são gays. Os gays também devem fazer conchinha no fim. Eu sei, mas já estão em conchinha. Não, mas por exemplo, não estou a dizer que não possa baixar as defesas e ser mais frágil perante alguns dos meus melhores amigos. Mas das vezes em que eu me mostrei mais frágil e se calhar em momentos de maior desamparo, foi com mulheres, não foi com homens. Sim, mas eu acho que aí vem da tua orientação sexual. Se fosses gay, abririas... Se calhar não, se calhar até era mais com mulheres na mesma, porque normalmente os gays até têm muitas amigas mulheres, não é? Mas eu acho que tem a ver com a relação de amor romântico ou não. Se fosses gay e tivesse um namorado, provavelmente mostrar-te-ias frágil para com ele, acho eu. Não deve ser só levar no cu e jogar PlayStation, percebes? Que era o que tu querias. Não deve ser só maravilhas. Olha, tu expressaste-te em sede própria esta semana sobre aquela ideia do PAN, atenção, que não é uma proposta de lei. Eles disseram isso, já estava toda a gente a dizer, vão mudar a lei para deixarmos de utilizar expressões com animais, não é? Sim. E isso vem também no seguimento do que a PETA tinha feito já nos Estados Unidos. Sim, nem tenho muito a dizer. Pronto, é a higienização da linguagem. Acho que é ao contrário, percebes? Acho que mudas o mundo e a linguagem vai mudando com ele.
não mudas a linguagem para mudar o mundo. E eu acho que é um verdade. bocadinho isso. E as pessoas querem ao contrário. E eu acho que isso sai o tiro pela culatra. Não é por tu deixares de dizer agarrar o touro pelos cornos que vai acabar a tourada. Sim. É acabando com a tourada que as pessoas vão deixar de dizer agarrar o touro pelos cornos. Ou não, porque a questão ou seja, tu tens o que mais acontece são uma série de expressões que já não se utilizam, por exemplo, olha, esta tem a ver com o animal, a cavalo dado, ninguém olha ao dente. Ou seja, já ninguém anda de cavalo. Ou seja, há coisas que estão lá atrás que nós as dizemos com uma força de expressão que nem sequer lhe atribuímos um sentido negativo. É uma convenção, são estas palavras. Convencionou-se que querem dizer isso. Portanto, tu nem sequer estás a pensar no seu sentido. Matar um coelho, dois coelhos numa cajadada só. Eu nunca pregar Sim. dois pregos com uma martelada só. Sim, é a eu nunca matei coelhos com uma cajadada. Nem um nem dois. Nem nunca tentei. E a maioria das pessoas já não se matam coelhos à cajadada. Acho eu que é na terra, provavelmente. Ainda há pessoal que se calhar apanham no quintal e dá-lhes uma cajadada. Mas... Epá, não... Então, por exemplo... É uma preocupação mas há umas que nem sequer... Por exemplo... carapau de corrida. Tipo, sim. Estás a maldizer o carapau? Não, não estás. É que algumas até podiam ser a questão da violência, não é? Matar dois coelhos. Ninguém está a pensar em matar os dois coelhos. Sim. Agora, és um carapau de corrida, tipo, o que é que isso tem? Pois, não sei. Um olho no burro, outro no cigano. Alguém hoje aí dizia há racismo, racismo e abuso animal. Alguém dizia que então vamos mudar para um olho no burro, outro no político. Estás a ver? Olha. Ou um olho no cigano, outro no político. Mas acho que podemos refletir sobre isso e pensar porque é que estas expressões entraram e que realmente eram fruto de uma consciência social mais atrasada na altura. Mas é que há muitas não essas, mas outras. Sim. E que podemos pensar sobre isso, mas nunca numa perspectiva de temos que deixar de dizer isto. Pá, não, acho que não faz sentido. É como as outras palavras, as palavras proibidas. Agora, o que eu acho também é que, mais uma vez, porque nós já falámos aqui disso algumas vezes, que não são as polémicas em si, mas a reação, que nem são polémicas, é a reação das pessoas. E, por exemplo, já não me lembro qual é que era o título, mas era um título de um jornal que já o próprio título incentivava a polémica, porque já falava de lei ou proposta de lei. E a questão é, parece que andamos todos à procura de uma coisa para nos sentirmos ultrajados. Sim. Portanto, há logo uma série de pessoas que depois criam um certo aproveitamento político disto, não é? Sim. Neste caso vem a direita dizer cá está a esquerdinha, snowflake, coitadinhos, não podem ouvir nada. E há constantemente este aproveitamento. Por exemplo, agora o que aconteceu em França. Sim, mas depois os outros também se aproveitam disso, já sabiam que ia ser falado, porque não me digam que o pessoal do PAN não sabia que isto ia ser mal interpretado. Mas também sabiam, então são também burros. Não sei até que ponto, tal como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, que é as políticas de identidade fervorosa da esquerda, do Partido Democrata, começaram a oferecer a algumas pessoas, não é? Sim. A questão do politicamente correto constante. Eu não sei se isto também não afasta algumas pessoas, que é as pessoas dizerem, ok, tudo bem, eu sou a favor dos animais, não quero violência, claro mas deixem... Claro que afasta, sem dúvida. Acho que as pessoas têm bom senso, são afastadas pela extrema esquerda e pela extrema direita, né? Claro. E resvalam mais para o centro, principalmente nestas questões mais sociais. Mas pronto, a identidade então já está a dar a volta agora, já está a dar a volta. Acho que a equipa da Suécia tem lá um transgénero, um homem que é mulher e que joga na equipa feminina e tem tipo 2 metros e é tipo altamente musculado. Isso é injusto para as mulheres. E um caso que para mim lá está, quando dizem que a violação não tem piada, isto tem piada, porque isto é o dar a volta e o perceber que se calhar o caminho que estamos a levar vai levar ao contrário, que é um gajo que foi preso por violar mulheres, chegou à prisão, disse que se identificava como mulher, com o género feminino, foi transferido para a ala das mulheres e violou as mulheres na prisão. Esta merda tem piada. O gajo conseguiu aldrabar o sistema e mostrar que se calhar tem que haver aqui um travão. Mas há aí uma coisa que é, ou seja, tu não resolves uma injustiça cometendo outra injustiça. Portanto, tu não resolves a injustiça com os transgéneros colocando-os, imagina que é um transgénero que é uma mulher, não é? Sim. Que agora é uma mulher. Se for, não pode competir com outras mulheres por uma questão, isto é uma questão de justiça, é que vais fazer, imagina, halterofilismo, ou mesmo no futebol. Os homens têm mais força, são mais rápidos, têm mais massa muscular. Mas isso está a acontecer mesmo no portanto, MMA. É injusto para as mulheres, ou seja, é o que estás a dizer, isto está-se a tornar uma espécie de absurdo, Está a dar não a é? volta. De um paradoxo, exatamente, que é
Pá, eu se fosse mulher, eu não quero, e se for uma atleta e me esfalfar-me para treinar para os Olímpicos, não quero uma mulher transgénero, mas que tenha, por mais que ela seja mais mulher, por mais hormonas que tenha, terá sempre mais massa muscular e que tenha um cromossoma diferente do meu. Não é? Acho que foi recentemente o Rogan e o Peterson falaram disso. E puseram uma coisa que era, pá, então vamos definir as modalidades esportivas, não é homem nem mulher, é cromossoma XY e cromossoma XX. Ou não definir. É igual para todos. As mulheres nunca mais ganham medalhas na vida. Mas é igual para todos. Pá, se não há diferenças, não é? Porque se um transgénero de homem para mulher pode competir contra mulheres que nasceram mulheres, digamos assim, biologicamente, então estão a assumir que não há diferenças entre, não é? Da biologia de homens e mulheres. Então acabem-se com as categorias. Pois, também podes ter esse argumento, não é? E vais ter mulheres a ganhar, que são os transgéneros. Mas é engraçado. São as únicas que vão poder ganhar medalhas. Porque dentro dos grupos prejudicados, agora uns começam a prejudicar outros. Porque antes era homem branco, sim, não é? Sim. E tudo o resto. Mas agora já não. As feministas e os transgéneros já colidem muitas coisas, porque isto... Lá está, tira o direito de... São homens a aldrabar o sistema, e alguns que até pode ser só mesmo para serem trolls, que não se identificam nada com mulheres, mas que dizem que sim, como o outro para ir violar gajas, e que aldrabam o sistema e continuam a ser os homens a estar no poder porque vão para a categoria das mulheres limpar aquilo. E até de ser perigoso, no caso do UFC, do MMA, acho que já aconteceu, há uma mulher transgénero, que era homem, e que... Foi lutar com mulheres? Foi lutar com mulheres e limpou aquilo tudo. Claro. E pode ser perigoso, porque um selo de um homem bem dado, sim, um homem musculado numa mulher, pode matar. Num homem com homem já pode. Sim. E então está a dar a volta. Eu sempre digo isto. Vai-lhes morder tudo no cu. Eles vão se comer uns aos outros e a gente é que vai... O homem branco é que vai ser beneficiado outra vez. Vamos a umas perguntinhas dos patrões. Vamos a umas perguntinhas. Temos aqui várias. Temos que começar a pedir, apesar de não queremos condicionar a liberdade de expressão dos nossos patronos, mas depois é muito difícil responder a perguntas que não são tão diretas. Mas o João diz: o que acham do protesto convocado para dia 21 deste mês, imitando os coletes amarelos? Reparem nas aspas, porque no conteúdo não parece que seja as mesmas intenções. Um dos objetivos deste protesto é demonstrar o desagrado pela assinatura do Pacto Global para as Migrações promovido pela ONU. É a extrema-direita quem está a convocar este protesto. Entre os seus promotores estão de autodenominada Revolta Nacional e Movimento Armilar Lusitano, uma espécie de apêndices do PNR. Acham que os Bolsonaros e Trumps portugueses estão a tentar emergir e ganhar força inspirados naquilo que tem vindo a acontecer um pouco pelo mundo? Estes ditadores de eleição começam a ser perigosos. Estaremos nós cada vez mais perto de vir a repetir a história. PS, todos os anos participo no sorteio do Guilherme e agora ando dos patronos e nunca ganho um porra de um livro. Parece que vou ter de dar mais do que €1. Abraço. Pois é, os vencedores do sorteio já foram contactados, foram 6, já enviaram todos a morada, nós ainda não enviámos os livros, vamos tratar disso esta semana. A mim calhou-me pessoal das ilhas, só para me lixar e pagar mais nos portos. Mas muito obrigadinho. Só o pessoal das ilhas? Não foi só. Foi 1 ou 2, não sei. Eu tenho aqui, para as pessoas não pensarem que nós não teve cá o representante do Governo Civil. Quem ganhou os meus livros foi o Pedro Cardoso, de Águeda, o António Diniz, de Oliveira do Hospital e a Joana Bernardo, de Lisboa. É assim, os meus não os tenho aqui, mas ganharam, foram 3. E já que agora estava a ver aqui o meu WhatsApp, desculpa. Eu depois volto aqui, que havia aqui uma pequena... Pronto, já falámos muitas vezes sobre isto, não é? De emergir a extrema-direita. Tu achas menos que não? Eu acho mais que sim. Não nos moldes do PNR, porque acho que eles são um bocadinho obsoletos. Sim. Vejo mais tipos como o André Ventura, ou seja, precisam de uma nova roupagem, de uma nova forma de comunicação. Tive aqui uma cena que é... O partido do André Ventura chama-se Chega. Sim. Imagina que ele ganha. Ganha, chega ao poder... E Portugal fica uma maravilha. Sim, como ele... Claro. E a seguir ele recandidata-se. E o partido dele chama-se Chega. Chega o quê? Então está tudo bem? Chega outra vez? Percebes? Aquilo é um nome... Chega mais. É um nome... O nome que ele dá ao partido... É completamente oportunista. Sabe que ele nunca vai mudar nada. Sim, é um bocado. Porque senão o partido era... Estamos bem. Estás a ver? Uma coisa assim. Estamos bem. Chega, vota no estamos bem. Ou então é... Se tudo correr bem, isto é capaz de melhorar. Sim. É? O Chega, porque depois então, Portugal... Chega com ponto de exclamação. Melhor país do mundo. Espetacular em todos os índices. Vamos votar em quem? No Chega? Então, mas está tudo bem, vamos votar no Chega. Não faz sentido nenhum. Não, o André Ventura não está a pensar bem. O que eu acho é que o PNR acho menos porque está conotado muito quase aos skinheads dos anos 90 e é uma coisa muito um bocadinho... É como se estivessem a tocar...
cravo, Sim. sabes, música de câmara num festival de verão. Sabes? É uma Os próprios nazis até o penteado, né? Já não usam a cabeça Sim, de rapaz, já sim. usam aquele penteadinho Sim, à sim. juventude hitleriana, Sim, sim. Já mudaram, Sim, sim. fatinho, já não é Sim. aquela t-shirt larga. Um polozinho de manga Sim, curta, sim, sim, calça sim. caqui, né? Já estão... É. São mais betos, já Sim. são mais betos os nazis. Agora, Em relação o que eu aos acho é protestos, que, em relação aos protestos, isto essencialmente em França, eu agora comecei a acompanhar mais. já É. estendeu para a Bélgica. Sim, a questão é, mais uma vez, o tal aproveitamento, tanto da extrema-esquerda como da extrema-direita, porque na França começou com, supostamente, uma medida, se era essa a intenção real do Macron, que era incentivar, ou seja, punir o gasóleo e incentivar carros, não é, elétricos. Eu não sei se não será melhor, eles devem saber melhor do que eu, que economista, mas reforços positivos em vez de negativos, que eram os carros, se calhar, elétricos serem mais baratos, vão pagar impostos, não sei, mas pronto, ele lá saberá. Mas rapidamente começaram-se a discutir outras coisas, não é? Sim. E agora já é o salário mínimo. Já, acho que vai mas aumentar, já aumentou o salário mínimo. Agora, uma das coisas que eu também digo que é que a violência não resolve nada, mas ajuda. Sabes que em França há um longo historial de Sou manifestações muito com violência. a favor destas Bem, manifestações. começando pela Revolução Francesa, não é? Que foi tudo hate. Eu sou muito a favor. Pá, dá-me... Apesar de eu não saber bem, lá está o que é que motivou, sei o que é que foi, mas não sei lá está quais é que são as reais motivações de um lado e depois quem se juntou ao protesto, lá está, Claro, tens o cá aproveitamento. Mas infelizmente, mesmo em democracia é assim que se resolvem as merdas, não é competições. Raramente uma petição Tens que ir para a rua, sim. resolve, tens que ir para a rua. Eu não sou gajo de ir para a rua, estou-me a cagar. Mas mesmo naquelas manifestações que meteu 1 milhão, eu fiquei em casa. Mas acho que é assim. E quando as pessoas dizem a violência não resolve nada, quem diz isto é normalmente quem não quer mudar nada. Há aquela cena do Padrinho 1 em que eles fizeram um atentado ao Marlon Brando, então a família Corleone vai ter que responder, não é? Então há alguém que está preocupado, mas agora a violência e tal, e alguém diz, isto é normal, 10 em 10 anos há uma sangriazinha, matam-se os quantos, tipo, trata-se da doença e depois há mais uns 50 anos de paz. Eu também, obviamente, não sou a favor da violência, preferi que as manifestações conseguissem aquilo que procuram sem a violência. Agora, preocupa-me mais, e já tinha visto isso no Brasil, por exemplo, nas manifestações de 2013, não resolveram a nada, total, no Brasil ainda menos, a total instrumentalização de grupos radicais, tanto de esquerda como de direita, que depois desvirtuam tudo e tomam conta do discurso. E acho que prejudicam porque criam mais mentira, criam mais ruído, só mais ruído. E tu vês que estás num... Eu às vezes pensava, imagina que o gajo dava ordem à polícia para matar, não é? Tu vês aquele protesto, aquilo é muito violento, mas no fundo aquilo, a polícia primeiro está ali quase por obrigação, não é? Porque se calhar até gostava de estar do outro lado e de lutar também pelos direitos, normalmente não são muito valorizados, mas é numa só de conter e controlar, não é? Eles não podem, os outros estão ali a dar-lhes pontapés e a tirar pedras e não se estão a preocupar se os matam, e eles não podem agir dessa forma, não é? E que isso é um sinal de que estás, se fosse noutro país, não é? Como a Venezuela, aquilo era, os polícias matavam toda a gente. Claro, sim, mesmo, aliás, estávamos a falar do Brasil, a verdade é que o próprio Macron pediu desculpa, diz que fez uma má análise, e não me parece que ele tivesse pedido desculpa no sentido de apenas de ficar bem, ou seja, não, há ali um lado, mas eu acho que também há um lado de o gajo perceber, olha, se calhar esta minha decisão não era a melhor. Eu acredito que os políticos possam perceber isso. Olha, acreditava que era a melhor e se calhar agora percebi que não era a melhor. Achei isso interessante. Eu acho que nós precisamos muito do Macron, especialmente para levar adiante o projeto europeu, agora que a Merkel saiu. Acho que é muito importante, porque senão esta merda vai se desmembrar toda e não é bom para ninguém. A gente não vive bem da tourada. Aqui em Portugal ficamos aqui no cantinho, tourada. Bom, vamos ao próximo. O Rui F. Santos diz: consideram-se mais introverts ou extroverts? Yes. Conhecem a tipologia de personalidade de Myers-Briggs? Uma pequena comissão. Aeroportos que te obrigam a andar aos zigue-zagues no duty free para chegar às portas de embarque. Um abraço de Londres. Vi agora prós e contras e fiquei perplexo com a maneira como a Marta Bateira falou com o sinal. Que vergonha alheia. Então vamos por partes. Somos mais introverts ou extroverts? Eu sou mais introverto. Eu não sei qual é, quer dizer, introvertido ou extrovertido? Acho que sim. Ou seja, há uma grande diferença, uma grande confusão entre introvertido e tímido. Não é a mesma coisa. Sim. Tal como entre introvertido e antissocial. Por norma, um introvertido é um gajo que gosta mais de ouvir do que de falar e que precisa de estar sozinho para recarregar energias depois de estar em grandes grupos. Mas eu não me encaixo nisso porque eu preciso muito de estar sozinho, gosto muito de estar sozinho. Estou às vezes 2-3 dias, a não ser as conversas por telefone
que às vezes tens que ter, que não falar com muita gente. No entanto, quando estou num ambiente social, falo bastante. Pois. Portanto, eu sou um gajo com uma personalidade dissociativa Se calhar. bipartida. O tímido é mais aquele Sou gajo bi, que sou bi. quer interagir e não consegue. Porque é meio antissocial, é meio awkward. Há uma diferença. Sim. O introvertido é aquele que lida bem com isso. Sabes? Eu não... Acho que com a idade, já falámos disso. Não é? Eu antes ficava mais... eu não falei nada. Eu queria falar mais e não conseguia. Pois eu, ao contrário, às Hoje em vezes dia falei estou-me a cagar. demais. Eu às vezes Hoje em dia falei demais. Hoje em não dia devia até ter curto dito estar em silêncio a ouvir. Eu curto, sim. E curto os silêncios de desconforto. Porque eu sei que a outra pessoa está a pensar nisso. Não está a pensar, este gajo não fala nada. A outra pessoa está a pensar e eu não estou a falar nada. Está preocupada também. Sim. Não está. Sabes não que está isso é preocupada uma das técnicas dos interrogatórios policiais, é causar silêncios. Sim. Que há um, mesmo que sejas um criminoso e que queres salvaguardar-te, há uma força brutal que te leva a não querer estar o silêncio. Sim. Quanto Portanto, aos duty frees, peraí, nem a tipologia de personalidade de Myers-Briggs eu já vi sobre isto e acho que até já fiz umas cenas dessas numa altura, mas não tenho aqui. Podemos um dia abordar mais isto. Podemos até trazer cá aqueles especialistas do Casados à Primeira Vista que falham em tudo. Mas quanto ao duty free, é que nem paro. Faço o zigue-zague e vou direto. Também nunca comprei nada, acho eu. Não, já em tempos comprei, Acho que quando comprei. fumava, eu lembro que às vezes comprava cigarros. É o mesmo preço. É o mesmo preço. O cigarro é o mesmo preço. Não, mas isso percebo. era mais quando ia de férias. Acho que antes não era, mas ia de agora férias é. e querias levar tipo um volume e coisas do género. Acho que já comprei uma garrafa de gin uma vez. Sim, já comprei, mas normalmente não paro. Percebo a irritação. É tipo IKEA. É para passares por todo lado e comprares mais merdas. Mas... Eu vou então pânico de tu estás tão em pânico de voar. de que nem- voar, sim. estou-me a cagar. Não Sim. me chateia. Quanto mais tempo, andar, sim, quanto mais tempo demorares a lá chegar, não é? quanto mais andar, sim. Em relação ao prós e contras, viste o prós e contras de ontem? Não vi. Foi sobre o humor e os seus limites, mas o painel de um lado e do outro eram humoristas, só. Sim. E então foi mais uma conversa do que um debate, porque ninguém estava contra os limites, a favor da limitação. Este caso quem que é ele que é a fala, tal Marta? a bateira é a Beatriz Gosta, não sei se já ouviste falar. Sim. E estava no público, tinha vários que interviram mais brevemente, e ela atacou um bocado o Rui Sinal de Cordes, a dizer que, a insinuar que transparecia nas piadas dele que ele era um fascista. Pronto. E aquilo gerou, pronto, o Rui Sinal de Cordes deu-lhe um nó cego e deu capote, na minha opinião. Respondeu-lhe muito bem e calma, podia ter, se calhar se fosse comigo era tipo vai para o caralho, tipo vai chamar fascista ou outro. E ele conseguiu desconstruir bem e ela ficou um bocado, não é as piadas que tu dizes, mas transparece nas piadas, ou seja, ela disse uma coisa, depois contradiz-se e não estava ali um bocadinho Então, a querer, pareceu-me, eu já estive com ela e ela pareceu uma protagonismo. pessoa porreira, mas Queria parecer polémica. sim, e não sei até que ponto não pode ser, sei lá, capazes, percebes? Ali é um bocadinho o mesmo Mas isso, por círculo. exemplo, os Monty Python Então estar influenciada pela opinião de outros em relação... Porque uma coisa é não gostares das piadas, ou outra coisa é até achares que a outra pessoa é um fascista. Mas tens de perceber que isso é a tua interpretação subjetiva. E que... Sim, quantos sketches de comédia não têm nazis? Não é? E os comediantes não são nazis e estão vestidos de nazi. sim. Mas O Herman, indo mais atrás, o Herman tinha, acho que era no Casino Royal, o Hitler era uma personagem. Sim, eu acho que tem a ver com a persona que o humorista também quer cultivar. Claro. Obviamente que a persona do Rui Sinal de Cordes em palco acho que é um insensível, que é uma besta. Porque mesmo para o tipo de humor que ele faz, a persona tem que ser um bocadinho ainda. Ele não pode ser o gajo bué querido e simpático que diz barbaridades e que depois pede desculpa, não é? Ele tem que ser a besta. E na maioria dos gajos que fazem humor negro tem muito essa persona. E eu percebo que tu possas olhar para aquilo e partir do princípio, este gajo é mesmo racista ou homofóbico. Eu percebo até que tu possas achar isso. Mas tens que perceber que é a tua interpretação e que o facto de transparecer para ti não quer dizer que a outra pessoa seja mesmo assim. E o facto de tu dizeres isso, ele perguntou-lhe logo, já viste algum meu espetáculo ao vivo? E ela não. E logo aí acabou a conversa. Logo aí ele ganhou. Percebes? Ela está a ver o que viu nas notícias, o que outras pessoas lhe disseram, uma piada ou outra que apanhou solta, fora do contexto. E logo aí ela perdeu. E foi um bocado de vergonha alheia. Tive um bocadinho de pena, porque... porque é ver outros humoristas a entrar naquilo, percebes? Humoristas, chamemos-lhe humorista, não sei se o que ela faz é bem ser humorista ou se ela se considera até humorista, e não estou aqui a desvalorizar, mas ou seja, é muito giro para quem está num safe place de um humor que não arrisca nada e que é mais mainstream, apesar de ter sexo e não sei o quê, mas o sexo hoje em dia é mainstream.
é muito fácil essas pessoas criticarem os outros que arriscam, não é? Quando eles próprios nunca se tentaram expor a isso, se calhar se tentassem arriscar um bocadinho e levavam com o weight de mal interpretação das pessoas, já tinham mais empatia pelos outros comediantes. Epá, eu não sou racista e agora as pessoas chamam-me racista, não é? Porque ela se calhar nunca sentiu isso na pele porque nunca arriscou mais. Digo eu também, lá está, nunca me vi. Já estive com ela uma vez, atuámos ao vivo no Coliseu. Mas ela faz stand-up? Não, era tipo storytelling. E já vi algumas coisas. E acho piada a forma com que ela fala e não sei o quê. Acho que aquilo não é nada novo em termos de conteúdo. Mas acho que a entrega dela e a personagem dela são engraçadas. Mas fiquei um bocado triste. Mas é pena ver depois muitos comediantes que também pensam assim. Ao menos ela teve coragem de dizer. E valorizo isso. Teve coragem de ali no meio de espicaçar um bocadinho. Acho que isso também é importante. E essa espicaçada dela levou a uma resposta do Sinel que eu acho que esclareceu muita gente, e que se calhar muita gente que até nem gosta dele viu ali se calhar até uma, se calhar este gajo nem é assim uma besta, digo eu, não sei. Então, e eu não estou a fazer advogado do Sinel, não sou amigo dele sequer, já estive com ele algumas vezes, mas não temos nenhuma relação de amizade. Tu és amigo da comédia. Sou amigo da comédia, e mesmo que eu não goste de algumas coisas que o Sinel faz, ou piadas que eu acho que não têm assim tanta piada, respeito pela coragem que ele teve de tomar o caminho dele. E defenderei sempre mais a liberdade do que... Ou seja, para mim a liberdade de expressão é mais importante que as boas piadas. Não, exatamente. E até porque... Ou seja, faz parte das más piadas. Até porque a comédia... Que é subjetivo. A comédia, e para mim os grandes comediantes, têm sempre qualquer coisa de insurreição perante a ordem. Ou seja, são aqueles que são capazes de muitas vezes até... Muitas vezes há muitos comediantes que, imagina, que fazem piadas sobre raça, sobre orientação sexual, e o contexto é, eles não estão a ser racistas ou misóginos, estão a alertar para uma realidade que existe com outro ângulo. Sim, nunca nenhum humorista inventou um preconceito. Isso é bem verdade. Nunca nenhum. Nem nunca nenhum inventou uma tragédia, nada. Elas existem, né? Elas existem. Resta rir sobre isso. E não interessa se a piada ataca A ou B, se ataca a vítima ou o agressor. Acho que isso é uma estupidez. Acho que as melhores piadas atacam normalmente o agressor de forma irónica, que tu não percebes. Claro. Tipo, acho, para mim, para o meu estilo de humor, mas acho totalmente legítimo que a piada tenha como alvo a vítima, como alvo da piada. Sim. Porque o objetivo é fazer rir, não é agredir. Alguém que está passado por uma tragédia está-se a cagar para as piadas que estão a fazer. Está preocupado com a tragédia, digo. Mais perguntas? Pedro Jorge diz impossível não abordar, prós e contras ontem do humor. Pronto, abordámos. É um bocadinho isso. Depois foi um bocadinho o Herman a falar. Pronto, fez ali, o pessoal estava a dizer no Twitter que era o sol de comédia do Herman, porque ele, obviamente quando está o Herman as atenções recaem sobre ele e ele monopoliza também a conversa. Depois houve pessoal, acho que houve coisas interessantes, mas não faltava aquelas pessoas que escrevem artigos na net e em jornais a favor da castração do humor e da censura. Esses é que faziam lá falta. Claro. Terem tomates e vaginas e ovários para debater lá ao vivo. E não sei se não foram convidados ou se não tiveram coragem. Eu parece-me mais a segunda. E isso é que fazia falta, porque isso é que era um debate a sério. Haver algum atrito. Haver ali algum atrito. Assim, não houve. Ali houve só... O único atrito que houve foi um bife pessoal, quase. Ali, não é? Ela partiu do princípio de que o outro é fascista. O Helder Ramos diz realmente quais são os limites do humor. Pronto. Já disse que os limites do humor para mim é acordar cedo para gravar um podcast. Isso é que é. Alexandre Boavida, boas, depois de ter ouvido uma referência vossa ao Darren Brown, foi a Netflix e acabei por ver todos os episódios dele que lá estão e fiquei fascinado. Podem falar a contribuir para esse rapaz não ter vida. E para o Darren Brown ter sucesso. Podem falar um pouco mais sobre a vossa opinião relativa ao que ele faz, não tanto a parte de condicionamento, por isso é mera psicologia, mas por exemplo no episódio Infamous ele desacredita o espiritismo adivinhando coisas sobre a vida de várias pessoas. Acham que aquilo é combinado ou é possível ele conseguir este tipo de coincidências quase impossíveis? Obrigado pelo vosso trabalho. Mas ele explica como é que faz isso. Chama-se cold reading. Cold reading, sim. Não é? Em que tu lanças... Primeiro descobres quais é que são as pessoas mais questionáveis e depois lanças coisas. Sim. Lanças o... Tu a ver uma mulher, tipo, começas a ler a linguagem corporal. Se as pessoas reagem, uma mulher... Depois, será uma mãe, uma filha? A pessoa reage e tu vais lá. Sim, eu acho que eu lembro-me, ele adivinha que a gaja tem um mini vermelho. Para uma coisa muito específica. Ora bem, isso é muito específico. Sim. O que eu acho, isso com o cold reading, da forma como ele faz, é impossível. Sim. Há duas hipóteses. Ou é combinado, e é tudo a bem do entretenimento, ou ele filmou
50 ou 100 ou 200 pessoas e houve uma que ele acertou e é que passa na televisão. Claro. Eu até acho que esta possibilidade é maior. E porque alguém há de ter um mini vermelho, porque Eu estava acho lá que fora assim- um mini vermelho, ele viu e entrevistou toda a gente que estava e alguém tinha que ter um mini vermelho e ele disse aquilo a toda a gente que estava lá. Claro. E pronto, acho que há várias formas de fazer. Eu também acho. Eu acho que assim, tendo em conta todas as entrevistas que eu já ouvi e o facto dele ir desmascarar médiums e não sei o quê, não me parece, e dele assumir que aquilo diz, isto não é magia, não é nada, é tudo truques, estou-vos a enganar. Eu acho pouco, quer dizer, não meto as mãos no fogo, mas acho pouco provável de coisas combinadas, ou seja, até porque ele várias vezes mostra quando erra. Tipo, há vários clipes dele. Mas isso é o primeiro. Claro. Isso é exatamente. Ele faz isso para tu pensares isso. Ok, tudo bem. Os ilusionistas são ilusionistas e Sim, ele é um sim. ilusionista. Claro. Ele pode chamar mentalista, pode chamar o que quiser, hipnose, o gajo faz hipnose, mas ele é um ilusionista e os ilusionistas enganam o público Claro. de várias formas. E uma das mais básicas é ter combinado com o público, outra é ter cortes de câmara e tu vês em casa uma coisa que não aconteceu lá. Há muitas formas de aldrabar, umas mais legítimas que as outras, quando tu sabes, não é? Parecem todas roubar o público, mas portanto não sei, mas nessas aí parece-me possível que aquilo seja feito sem truques e só com psicologia e o cold reading. Mas sim. O gajo tem uma cena que é muito creepy, que é o palhaço. O gajo vai vestido de palhaço, que é um palhaço muito creepy, e depois senta-se à mesa e diz uma coisa desse género: tens um mini vermelho, e vai-se embora. Pá, e imagina que se isso realmente acontece, ou seja, não estou a dizer que ele saiba que a pessoa tem um mini vermelho, mas seja qual é, a pessoa que está sentada não está combinada contigo, e um gajo sentar-se vestido de palhaço e dizer: olha, a tua mãe chama-se não sei quê e morreu não sei quando, deve ser Sim. deve ser assustador, sim. não é? É isto. Mas vejam, é giro. Nem que seja pelo entretenimento e pela mensagem, por norma, tem uma mensagem bonita. Sim, sim. Tiago Carreira, o filho perdido do Tony, diz: o que vocês acham da detenção da chinesa Meng Wanzhou pelas autoridades canadianas, chamada a executar um mandado internacional de detenção emitido nos Estados Unidos? Ora bem, eu não tenho muito a dizer, porque isto é a gaja da Huawei? É. Da CFO da Huawei, não é? Sim. Tem a ver com o quê? Eu não sei se era por causa de privacidade ou desvio de dinheiro. Tinha a ver com as relações da empresa com o Irão. Portanto, desde que os Estados Unidos saiu do acordo de armas nucleares e começou a boicotar, e não só o comércio, mas empresas que tenham ligações com o Irão, tem a ver com isso. Há quem diga que é uma forma do Trump pressionar durante as negociações das tarifas. Não sabemos. Curiosamente hoje já não vamos falar disso, mas tínhamos pensado falar da China. Um dia vamos falar da China. Sim. Até por causa da visita do presidente recentemente. Que Marcelo se babou. Viste o vídeo? Não vi o vídeo, só Ei, vi. coitado. Ele ficou com uma cara mesmo. Coitado. Acontece, todos nós nos babamos. Sim, aí, mas um babão mesmo, sério? babão assim a cair. Ele percebeu, meteu a mão na boca e ficou a olhar para a frente muito. Quando um gajo faz merda nas aulas. Sim, mas isso, os tranquilizantes estão a funcionar. Sim, é aquilo. Estás ali. Para-se babar. Portanto, tens alguma opinião a dizer sobre Não, eu só sei o um que. bocado, depois, sim, um bocado só complexo. sei. Para... Agora, o que é interessante, e depois podemos falar nisso, é as relações entre China e os Estados Unidos, e como é que elas estão a ser invertidas, e possivelmente a China vai ser o que para o século XXI que os Estados Unidos foi no século XX, não é? A grande potência mundial. E a polícia do mundo. Porque eles estão-se um bocado a cagar mais para isso, não é? Eles querem dinheiro. Então, eles têm mais uma perspectiva de ser donos do que de colonizar. Pois. E tu vês isso, repara, posso estar enganado, não sou um especialista em China, mas o que eu tenho lido e visto tu não vês tanto, ou seja, eles querem ser donos de infraestruturas, a nova rota da seda, vais aos países africanos que eles constroem as pontes, as linhas de comboio. É agricultura, na África, as grandes empresas, como em Portugal, como tem CDP. Mas eles não têm necessariamente uma vontade de exportar o seu conceito ou a sua cultura. E nesse aspecto, mesmo que vai acontecer, a China passa a ser a maior economia mundial e a maior potência, eu não acho que a cultura chinesa vai viajar com a potência como a norte-americana teve nos últimos 60 anos. Primeiro por uma questão linguística e para mais porque eles não têm isso, ou seja, eles preferem ser donos do que colonizar. E a colonização dos Estados Unidos fez muito também através da cultura, não é? Da música, dos filmes, de tudo isso. E eu acho que... Se querem ser os senhorios do mundo, não é? Sim, os receber senhorios. uma renda. E tu vês isso, por exemplo, no Rio de Janeiro. Quando eu morei lá, que a economia estava muito acesa, havia muitos chineses de altos cargos das empresas que viviam nos melhores bairros, não sei.
não há uma mistura, percebes? Não há uma vontade de se misturar, não há uma vontade... e portanto, eu não acho que eles tenham essa vontade de trazer a sua cultura, até porque é uma coisa que nós esquecemos, assim. A China tem o dobro, mais do dobro da população da Europa e dos Estados Unidos junta, da União Europeia e dos Estados Unidos. O dobro as duas outras grandes potências. Mais o dobro ou o triplo? Mais do dobro, sim. Então, os caras já têm o triplo. Acho que é 1.6, são 300 milhões nos Estados Unidos, mais 300 e tal milhões, 300 são 600, então é quase o triplo. Sim. É quase o triplo, exatamente. E tem um universo, tipo... por exemplo, o box office do cinema chinês já ultrapassou o norte-americano. Portanto, tem um mundo cultural. Isso até é o indiano, acho eu. Bollywood. Tem um mundo cultural e tem uma vastidão de vida. É como se fosse outro planeta. Não precisam de nós para nada. E, portanto, não têm muito essa necessidade de... Já dominam os estúdios de Hollywood, por exemplo. Já há vários filmes. Depois tem falta de gás. Tem faltas de gás. Tem falta de gás. Por causa daquela política do filho único, era então homem. É isso, pumbas. Tem falta de pussy. Tem falta de... Se calhar vem cá roubar as nossas mulheres. The Quest for Pussy. Vem cá roubar. Sim. Ficam todas mal servidas com a piloca chinesa. Olha, depois daqui a uns anos, quando fores convidado para apresentar os Oscars, vão buscar este podcast a dizer que tu foste racista com os chineses. Não é racista, até pode dar mais jeito para arrumar, quer dizer, não é uma crítica. Eu nem gosto de pila, portanto não critico tamanhos de pila. Pedro Oliveira, olá aos dois, como é que vem o futuro da televisão portuguesa, com as audiências a caírem de ano para ano, como é que acham que poderá reventar? Acham que o humor em televisão funciona? Um abraço de Alverca, lol. Ele tem vergonha de mandar um abraço de Alverca, pá. Um abraço para a Alverca, essa terra bonita. Já teve uma equipa na primeira divisão. Já teve. Mantorra jogou lá. Mantorra jogou, já. Já falámos também? Sim. Já começa a ver que nós falámos de tudo. Mas temos que acabar com o podcast. É isso, vamos acabar. Não, bem, em relação à televisão, claramente está atrás das outras plataformas. É mais do que sabido que sempre que há mudanças na indústria, viu-se isso no jornalismo com a entrada do digital, mas em qualquer indústria, viu-se isso com a Kodak, por exemplo, as indústrias que dominam adiam ao máximo a mudança, e a televisão generalista não é uma exceção, porque também ainda não percebeu que para competir com as outras plataformas tem que começar a fazer outro tipo de produtos. Está muito agarrada ainda à novela, que é um dos poucos produtos que ainda funciona, apesar de ter vindo a baixar da audiência, mas não aposta numa coisa, por exemplo, que é o que está a fazer sucesso, que é a ficção na própria língua. E não há... E depois mas as séries portuguesas são más. São porque não se fazem. Pois. Ou seja, é quase impossível... E porque são sempre os mesmos a fazer também, já têm os vícios todos. Sim, mas mesmo tu agora digas de gajos novos, como aconteceu com a série que eu fiz, que o João já tinha alguma experiência, o Tiago também ou menos, mas já havia alguma experiência, porque é preciso também ter alguma experiência. Claro. Mas a questão é, seria muito difícil tu entregares a um realizador e um grupo de atores e guionistas ou seja, as probabilidades em 100 sairiam uma, se calhar, que seria um sucesso no Netflix. Se calhar. Sim. Até porque tens mas tu só crias, só melhoras se estas pessoas começarem a fazer mais séries. Portanto, nos primeiros anos, é impossível tu competires com o Narcos. Quer dizer, até as pessoas que estão em casa não percebem isso, mas o tempo que têm de filmagens, o dinheiro envolvido, nem se pode comparar. Nem se pode comparar. Sim, o Narcos já é uma série. Sim. Mas poderias competir com uma Casa de Papel, acho eu. Em termos de produção, não é assim... Não, mas mesmo assim, os espanhóis têm uma média de 250 mil por episódio. Nós temos de 50 mil por episódio. Sim. Não é isso, é assim. E se tu fores ver, os espanhóis andam a fazer séries, olha... Claro, muito mais, não é? Em Espanha, faz cerca de 200 filmes por ano. Nós fazemos 10. Em Espanha, eu morei lá, comecei em 2005, portanto... há 13 anos já havia um boom de séries. Já havia séries policiais, tipo CSI. Portanto, eles estão a fazer séries há 15, 20 anos. Levam um avanço enorme. E eu acho que a nossa televisão ainda está muito atada a formatos, ou os formatos internacionais como casados à primeira vista, não é que funcionam, ou então a coisas um bocadinho obsoletas, ou então a celebridades a caírem dentro de piscinas. Não é? Sim, e aqui relativamente se acham que o humor em televisão funciona, sempre funcionou, não é? Mas hoje em dia acho que o melhor humor está na internet. Claramente, de longe. Mas acho que hoje o único tipo de humor que funciona em televisão é o formato mais talk show, os daily shows, os John Oliver, sobre atualidade.
Acho que é a única coisa. Acho que programas de sketches nunca funcionaram muito bem em termos de audiência. verdade. Mesmo os Gato Fedorento não tinham assim tanta audiência quanto isso. E são caros de fazer, são formatos caros, porque fazer uma série de sketches implica muitos cenários, muitas personagens, muitas roupas, muitas coisas. Perder horas só para gravar 1 minuto. E por isso é que os sketches que nós vemos em televisão nos dias de hoje são... Tu percebes claramente que aquilo está a encher chouriços. O sketch está 1 minuto, está feito, e depois vai ficar com 6 minutos o sketch, porque tem que encher. Porque só podem ter 3 ou 4 sketches num episódio, não podem ter 30, porque não há orçamento para isso. E isso prejudica o humor. Portanto, acho que o espaço será cada vez menor, a não ser, lá está. Mas acho que se as televisões se querem reinventar e chamar público jovem, é exatamente pegando no humor uma das melhores formas de trazer. E é trazer pessoal que já tem o público na internet e que pode rejuvenescer o público da televisão. E depois é não fazer erros que as televisões gostam muito de fazer, que é, vamos pôr isto na net, este nosso programa, mas no RTP Player. E depois ninguém vê. Ninguém vê porque não é partilhável, a qualidade é uma merda, é uma plataforma que demora bué de tempo a carregar, não dá para ver bem no telemóvel. Pá, é uma merda. É uma merda, e seja o teu RTP Player, o TV Player, o SIC Player, todos iguais, toda a mesma merda, porque querem meter ao bolso umas dezenas de euros dos anúncios que aparecem no início, que nem sequer dá assim tanto dinheiro quanto isso para o budget de uma televisão. E então vivem muito agarrados. Não, o YouTube é concorrência. Pá, não é concorrência, tem que ser um aliado, porque se for concorrência então vão morrer, não tem hipótese. E é triste. Mas sim, eu todo o tempo é que havia muito humor na televisão, não é? Todos os canais. Fosse o humor que eu gostasse ou não. Dos malucos do Riso ao Camilo ao Herman ou contra-informação. Hoje em dia não há nada. Não há nada. Não há nada, não. É pá, os DDT, que é claramente um desses exemplos que esticam os sketches, e os guionistas são os primeiros a dizê-lo, e é, ou seja, tu agarras, se aquilo passasse na RTP Memória e dissesse lá 1996, ninguém achava estranho, porque a forma de filmar, de editar, os cenários, a luz, é tudo completamente datado. E as ideias para os sketches até são engraçadas, algumas, depois a execução é má, a não ser a execução de interpretação, porque obviamente tens lá o Manuel Marques, o Monchico, o Eduardo Madeira, com a caracterização do outro gajo, do Alxeredo, que fica brutal, não é? Era a mim falta de já ter aquela caracterização e atores cómicos, não é? Que, obviamente que são muito bons a fazer as personagens que fazem, mas depois não funciona para mim, mas aquilo tem audiência. Mas o público que vê aquilo era o público que vê os Malucos do Riso, é o que eu acho. É, não tenho dúvida. E então agora vai vir uma cena nova do Ricardo Araújo Pereira, uma cena mais Daily Show. Pronto, e acho que esse tipo de formato ainda será o que tem audiência, é o que toca na atualidade. Muito bem, vamos encerrar. Deixa só ver aqui as outras perguntas, só para não por acaso não, mas mais pena. Rodolfo diz: pague 5 euros por mês para ter acesso a vídeo. Se em um episódio ficarem nus, nós na câmara só precisamos de ver as vossas caras, mas têm de besuntar o vosso objeto reprodutor de Nutella e meter a cadela do Guilherme debaixo da mesa. Isto tudo enquanto falam do crescimento do IVA nos últimos 10 anos de Madagascar. Abraços da Alemanha. Pronto, fica um desafio. Rodolfo, fazemos isso, não por 5 dólares por mês. Mas manda um inbox que porque mete a minha cadela, 90% é para mim, 10% é para o Hugo. Portanto, pá, já tem que ser os 100k a mês. 100k a mês, a gente faz isso. Ana Ribeiro, só quero enviar um grande beijinho para os dois barbudinhos e desejar um Feliz Natal. Abracinho da Suíça. Muito obrigado, Ana. Olha, um abracinho de volta. Eu que já fui imigrante várias vezes, sem cedilha, o que é de valorizar. Há quem escreva abracinho. Há quem escreva abracinho com cedilha. É imigrante, mas sabe escrever. Ora, aí está. Eu, como um imigrante que fui durante 10 anos, tenho um apreço muito especial pelos meus compatriotas que estão lá fora. Eu estou cá dentro, estão-me a cagar. Estão a cagar para todos. António Coelho diz sobre o Kevin Hart: acham que foi um mal necessário pedir desculpas porque assim fica a nossa verdadeira? Pronto. António, ora vivam, depois desta visita do presidente Xi Jinping, em que até para cobaias nos propusemos, a vossa opinião, em que momento da história deixamos de ser orgulhosos e altivos portugueses para buscarmos o reboque de outros? Vamos falar disso no próximo episódio. Eu tinha aqui uma coisa preparada sobre a China. Até vamos trazer um porco doce e um patapequim. Mas sim, vamos ter aí hoje estava preparado para hoje, mas já não tivemos tempo, mas vamos falar sobre a China, sim senhores. José Marques, prós e contras, já falámos. Achei linda a maneira como afinal os comediantes conseguem cooperar, nem que seja para arrasar a Marta Bateiro. Pá, ela pôs-se a jeito, mas props para ela, se pôr a jeito. Outros se calhar pensavam aquilo e não o diriam, portanto acho que é uma ideia idiota, mas pronto. O Arthur, mais para o Duarte, deve ser eu, ninguém me chama Duarte. Porque é que a maioria da malta que faz stand-up, exceto talvez o Rui Cruz, gosta de música de merda e pop, diz ele.
Como é que ele sabe que música os comediantes têm playlists na... Sim, os comediantes gostam muito do hip-hop. É muito comum. Primeiro, porque a maioria dos comediantes são betos. Então gostam de gostar de hip-hop para aparecerem da street. Acho que é logo essa. Mas acho que acima de tudo é porque... já falámos? Não? Sim, o hip-hop é a música que tem melhor letra. Para mim. Não há, por muita música... Há muita outra música que tem boa letra. Mas... Género, se fores comparar género... Se fores comparar, o hip-hop é que tem mais letra, não é? Não tem duas quadras e um refrão, tem muita letra e tem melhor letra. E tem intervenção social, tem piadas, muito do hip-hop tem punchlines, e portanto acho que é normal essa associação. E depois acho também a associação, uma das razões que eu queria trazer cá um rapper, e acho que vamos conseguir, não para já, mas depois acho que vamos tê-lo cá, não vou dizer quem é, que é... Vanilla Ice. Vanilla Ice. Que é o rap e o stand-up comedy, acho que estão muito relacionados, porque o rap é o parente pobre da música, sempre foi, o ostracizado, e o stand-up comedy sempre foi o parente pobre do teatro e do showbiz. E começa a mudar, e começam a mudar os dois ao mesmo tempo. O hip-hop começa a ser mainstream, e a comédia e o stand-up começa a ser mainstream. O hip-hop já passa na rádio, o stand-up já esgota os teatros todos. E vem muito à boleia porque passaram a ser mainstream nas classes médias altas. Apropriação cultural. Sim, e isso fez com que subisse, o que é bom. Por falar em comédia em teatros, estás quase a iniciar a tua próxima digressão com um novo espetáculo. Sim, deixa-me só concluir. Do Gonçalo Diamond Val, costuma comentar sempre, ideia do PAN de substituir os ditados, já falámos. Muito obrigado, Gonçalo, até uma próxima. Sim, estreia a nova tour, vou estrear, era para anunciar até agora, hoje, no podcast, em primeiríssima mão, mas ainda não tenho as datas todas fechadas para a primeira ronda. Mas sim, vai ser anunciado nos próximos dias, horas. A primeira leva, não sei quantas datas vão ser de início, mas 12. Mas depois haverá mais cidades que os vão devir dizer então e Alijó, então e não sei o quê. Há cidades onde eu não posso ir, infelizmente. Perna seca no Alentejo. Também não devo ir. Deixa o resto em Setúbal. Já houve pessoal a dizer, tipo, é de Bragança, só serve para testar texto, Porque eu fui lá testar texto, tipo, pronto, não fui só testar texto, fui lá coisas antigas e novas. Mas as pessoas têm que perceber que há uma equipa, há uma produção, e se eu tiver 100 pessoas em Bragança, se calhar não me compensa ir lá monetariamente, porque não se ganha dinheiro. E, portanto, infelizmente... Não é que não quisesse ir. Não é que não quisesse ir. Mas isto é o teu ganha-pão. Sim, não. E a questão de ir lá testar texto foi exatamente para tentar ir lá atuar num formato mais pequeno e dar às pessoas que não puderam ver o espetáculo um bocadinho. Portanto, se querem ser ingratos, vão para o caralho. Malta, sempre a pedir, sempre carentes, parecem umas gajas, pá. Agora, infelizmente não dá para ir a todo lado. Eu já vou a algumas cidades que já estou a assumir um risco, porque não sei até que tenho público lá ou não. Mas o resto será sempre nas cidades onde há mais gente, onde há mais público. Deixa-me só fazer aqui uma retificação que eu disse. Parecem umas gajas, mas isto não é que eu acho que as mulheres sejam mais carentes, porque hoje em dia há muito gajo também carentezinho. Pois é. Quem estão carente de atenção, sim. Jesus, tem mais os homens que as mulheres. Mas pronto, portanto é isso. Vai estrear, posso dizer já aqui em primeiríssima mão, que vai estrear na Invicta. O primeiro espetáculo vai ser no Porto, para não ser sempre em Lisboa. Já sabes? Dia 2 de março. Ok. Guardem na agenda. E depois em Lisboa vai ser no meu dia de anos. Portanto, quem sabe, sabe. Quem não sabe, verá depois no cartaz. Sim. E pronto, vai ter várias cidades, vai ter estrangeiro, vai ter ilhas, ainda não sei se vai aparecer, estamos a tentar, está muito complicado arranjar datas. E depois que as pessoas não sabem. E Leiria. Por exemplo, eu fui a Leiria ano passado e escutou aquilo. 700 pessoas. Queria lá ir outra vez, adorei. E o pessoal mobilizou-se, porque não estava nas primeiras datas, estava a ser difícil. O Teatro Grande eu tinha algum receio, conseguiu-se o Teatro Grande e o pessoal esgotou aquilo. Boa, rápido. Tentou-se outra vez. Só que há teatros que têm a política de não querem repetir um ano para o outro. A mesma pessoa. E fica sem salas. Claro. E eu depois tenho que ver também a minha gestão de carreira, que é, se calhar tenho lá um teatro de 100 pessoas, mas eu não posso passar do maior teatro da cidade, com 700, para um de 100. Porque, infelizmente, à vista, depois de quem não foi, vê, olha, este tentou o Teatro Grande, não conseguiu, vai para o pequenino, ou está a descer, está com menos público. E isso depois pode prejudicar várias coisas na carreira, e é preciso ter esse... Não é que eu acho diva que não posso ir ao teatro pequeno, claro que posso. Mas... Como já fiz aquele, é a mesma coisa. Até porque acho que a maioria dos comediantes gosta de mudar também de sala porque são experiências diferentes. Tens imensos comediantes que podiam encher o Madison Square Garden e de vez em quando fazem em salas para 100 pessoas. Claro, eu agora, por exemplo, fiz os bares porque queria mesmo também, menos, obviamente, testar texto, e eram terras mais pequenas que eu tinha algum receio, mas porque eu queria mesmo o bar, porque é um ambiente diferente de stand-up e onde acho que se aprende mais. Mas às vezes há várias condicionantes que as pessoas não conhecem. Eu não tenho problema. As pessoas, não vais à Almada, nunca vais à Margem Sul.
Os meus pais demoram o mesmo tempo da Buraca à Avenida da Liberdade do que tu da Almada. Eu gostava de ir a todo lado, mas enquanto não tens um público gigante que enche tu, eu não posso dar uma de... Pá, o Rui Sinal de Cortes, não é? Enche, se fizer terrinhas uma ao lado das outras, ele vai encher aquilo, porque tem mais público de stand-up ainda. Ou se fosse um César Mourão, que é mais popular, não é? Mais transversal, generalista, consegues fazer isso. Nós temos que jogar aqui um bocadinho. Se eu estiver em Lisboa e em Almada, fico com medo que não encher nenhuma e ficarem as duas a meio caminho. E se não atravessas a ponte, já atravessas para vir trabalhar, bem, ficas cá, escusas de apanhar trânsito para casa, ficas cá e vais ao espetáculo. Eu sei que às vezes é injusto, mas depois eu vou e Porto Alegre, depois um gajo vai a Porto Alegre e as pessoas não saem de casa para ir ver, percebes? Ou outras cidades, parece que tem que ser na rua delas, em casa delas, o espetáculo. Este programa fez-me lembrar, eu não sei se os ouvintes vão perceber isso, mas fez-me lembrar um dos episódios de Charlie Brown, porque eu só ouço as vozes da malta ali fora, parecem os adultos de Charlie Brown. Temos ali, não sei se vai ouvir muito aqui, mas temos ali os técnicos informáticos já de volta do servidor. E então, sim, ouve-se aqui um bocadinho. Então é isso, até para a semana. Para o pessoal que pode ver o vídeo, vai haver agora só mais um pequenino bónus. Sim, à partida não vai ser grande coisa, porque já estamos... Tens tema para falar de bónus? Tenho. Então pronto, até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.